Meu nome é Letícia Graton. Meu nome é Isabela Graton. E você está escutando O Pessoal é Político. You have to expect that there are going to be such... Dans l'ensemble, ça ne va pas bien du tout pour les femmes. We have to find some way to keep the rapists off the street. Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do Pessoal é Político. Gente, este é o episódio 70. Que loucura! Meu Deus, a gente já tá fazendo isso há muito tempo e agora eu percebi que o meu que loucura saiu meio narcisa, assim, sabe? Mas... Pareceu um pouco mesmo. Mas realmente 70 episódios, gente. Sim. Parece um número bem grande, assim. Eu sei que muitos podcasts têm muito mais episódios do que isso, mas caramba. Sim, isso que eu ia falar, é porque a gente não posta com muita frequência, né? Eu sei que tem vários podcasts que eu sigo que estão, tipo assim, mais de 100 episódios já. Mas, cara, é muito doido, né? É tipo, meu Deus, já chegamos no 70º episódio do Pessoal é Político. E eu sei, gente, que a gente está há muito tempo sem postar, que a gente não tá mantendo muita frequência esse ano. Mas agora era porque a gente estava viajando por aí, né? Se vocês nos acompanham nas redes sociais, vocês devem ter visto que eu tirei férias, e a Letícia também. Eu fiquei um mês fora, praticamente, né? Então, realmente não teve como gravar enquanto a gente estava por aí, viajando, indo para vários lugares diferentes. Mas agora já estamos de volta, então vamos manter uma frequência maior, uma consistência maior aí com a gravação dos episódios. E hoje a gente vai continuar falando sobre a criação do patriarcado, o livro da Gerda Lerner, né? E dessa vez é sobre o capítulo 5, que se chama A Esposa e a Concubina. Pois é, gente, esse capítulo, eu achei ele bem denso, assim, ele é legal, mas ele fala sobre muitas leis antigas, e isso exige bastante atenção para entender bem os exemplos que a Gerda traz, né? E, no geral, toda a tese do capítulo se baseia em mostrar como nós mulheres tivemos nosso valor dentro da sociedade definido pela nossa capacidade reprodutiva, né? E, para mostrar isso, a Gerda vai analisar as leis da antiga Mesopotâmia, que falam sobre casamento, herança, adultério, aborto e todas essas questões que nos mostram qual era o lugar das mulheres dentro daquelas sociedades. Mas assim, né, gente, claro que eu não espero que nenhuma de vocês entendam dessas leis, conheçam essas leis pra mais do que, sei lá, um olho por olho, dente por dente. Sim. Então é claro que a gente vai trazer aqui uma contextualização também breve sobre cada uma delas. E, enfim, a gente entende que é um assunto complexo e justamente por isso esse episódio provavelmente deve estar longo, porque o roteiro tá longo também. Mas é um capítulo bem interessante. Sim, como a Lê comentou, né, essa questão do Código de Hammurabi, vocês vão ver que a gente vai falar sobre ele durante o episódio inteiro, né? Porque ela fala muito, principalmente do Código de Hammurabi, mas também de uns outros códigos de leis que existiam naquela época. E eu acho que vocês provavelmente lembram do de Hammurabi, que é o mais famoso, né? Porque na escola a gente aprende muito aquela famosa frase, né? Do olho por olho, dente por dente, que mostra como esse código era assim, você faz uma coisa e aí se você faz algo, né, errado contra a lei, você era punido com uma equivalência, digamos assim, né? Então era meio olho por olho, dente por dente. Tipo, se você machuca uma pessoa, você deveria ser machucado também, né? E claro que a gente aprende de uma forma muito superficial isso na escola, mas é muito interessante, porque eu nunca tinha parado pra pensar sobre o que o Código de Hammurabi falava sobre as mulheres daquela época, né? Isso eu não acho nem que foi tão comentado, talvez tenha sido, gente, sei lá, minha memória não é muito boa, mas eu não acho que tenha sido comentado muito a fundo nas nossas aulas de história da forma que a Gerda faz aqui, né? E é muito interessante, né? Porque faz a gente pensar em como as leis e as propostas que a gente tem hoje em dia no Brasil também são extremamente bizarras e patriarcais, né? Então, recentemente, com certeza, vocês devem ter ouvido falar daquele projeto de lei absurdo, né? Que tava tramitando por aí, acredito que ainda esteja, mas agora tá, tipo, parado, né? E muita gente ficou falando que era cortina de fumaça e blá blá blá. E pode até ser, mas ainda assim é muito absurdo que estivesse sendo votado, né? Que é aquele projeto de lei que estava basicamente equiparando um aborto a um homicídio, né? Sim. Então, colocando até mesmo as mulheres que precisavam fazer aborto nas coisas que já estão propostas ali dentro da lei como
assassinas, basicamente. Sim, gente, e eu entendo que esse projeto provavelmente não vai passar. Eu acho que esse não é o ponto, mas o interessante desse capítulo da Gerda é que ela traz como as leis, mesmo quando elas não eram necessariamente aplicadas, como elas mostram o que as mulheres daquela sociedade viviam, né? Então, como é interessante pra gente analisar a história das mulheres nesse sentido, o que era esperado delas, qual era o papel delas. Então eu fiquei pensando, né, daqui a muitos anos, sei lá, se a humanidade, né, prevalecer aí, mesmo com todos os desastres climáticos que vai rolar, as pessoas voltando e estudando, tipo, como era a realidade de uma mulher no Brasil em 2024, sabe? No Brasil e no mundo, né, gente? Porque Sim. também estão tendo vários outros ataques, né, aos nossos direitos reprodutivos em vários países. Não vamos fingir que é só no Brasil, né? Estados Unidos também tá Em vários um lugares. negócio absurdo, desde o rolê do Roe versus Wade, né, ano passado, entre vários lugares. Mas no Brasil, principalmente por causa desse projeto de lei, eu fiquei pensando nisso, sabe? Porque é isso, né? O que isso diz sobre uma sociedade quando isso pode ser pautado ainda, né? Sim. Assim, é claro que a resistência a ele também é muito interessante e muito foda, e eu acho que isso também vai ser analisado, né, por historiadores anos depois, tipo, ok, esse PL estava tramitando, mas tinham vários movimentos feministas que lutaram contra e teve muita movimentação e tudo mais, e isso tem que ser dito, né, também. Mas só o fato de que se pode propor alguma coisa assim, acho que isso já é muito absurdo, né? Pra quem não sabe do que a gente tá falando, mas vocês provavelmente sabem, né? Se vocês nos ouvem, é o PL 1904 de 2024, que basicamente é isso, né? Estava prevendo equiparar o aborto realizado acima das 22 semanas de gestação ao crime de homicídio simples, né? Ou seja, basicamente falar que a mulher passa a ser assassina, e isso em todos os casos, independentemente de ser um feto com anencefalia, de ser um estupro, etc., ou até mesmo de ser uma criança. Então, muito absurdo, né, gente? Então é muito interessante a gente olhar para esses códigos da época que a Gerda vai falar aqui e avaliar eles, analisar eles, pensando no que eles dizem sobre a sociedade daquela época, né? Que é justamente por isso que ela faz isso, né? No capítulo, que ela vai analisar o Código de Hammurabi e outros. E como ela comenta logo no início, não é que significa que, tipo, nossa, se estava na lei isso não era feito, mas sim que dá pra ter um contexto maior daquela sociedade, né? Do que acontecia naquela sociedade. É um capítulo bem interessante, como a Lê falou, ele é um pouco denso mesmo, porque ela fala, né, desses códigos que pra gente, principalmente, que não é, por exemplo, do direito, né, e não é historiadora também, né, e não tinha se aprofundado muito nos estudos sobre isso, acaba sendo meio confuso, porque ela vai dando vários exemplos, vai falando, nesse código a pena pra isso era isso, nesse código era aquilo. Mas não deixa de ser um capítulo bem interessante, que como a Lê falou, né, o ponto principal é uma coisa que todos eles tinham em comum era, né, que era uma merda ser mulher, gente. Isso é óbvio. Resumindo, né? E que tudo isso se resumia, ou, enfim, voltava para o controle da capacidade reprodutiva, que, obviamente, vai virar uma questão do Estado mesmo, né, gente? Porque quando a gente tá falando de leis, a gente tá falando de um Estado que legisla sobre isso, por inúmeros motivos, né, gente, que a gente sabe até hoje, como, por exemplo, você controlar a taxa de natalidade, você ter mão de obra barata dentro do capitalismo, na nossa situação de hoje, né? Claro que naquela época eram por outros motivos, mas é interessante olhar para isso. Mas, enfim, antes da gente entrar nisso, a gente vai fazer uma contextualização bem rapidinha de cada uma das leis para vocês entenderem do que a gente tá falando, mas antes disso, eu vou dar só nossos recadinhos iniciais, né, que a gente sempre fala. Então, se você gosta do nosso trabalho, se você quer apoiar a gente com qualquer valor a partir de R$2, você pode apoiar o nosso trabalho em apoia.se/opessoalepolitico ou no Substack, que é a nossa outra plataforma, onde você pode apoiar com R$10. E nas duas, a partir de R$10, você recebe episódios exclusivos onde a gente conta fofocas sobre a nossa vida. Do nosso quadro Mais Pessoal do que Político, que já tá aí rolando, né? Já tem alguns meses e a gente já tem 5 episódios. Então, apoiando uma vez, você já tem acesso a todos esses 5 episódios, né? E aí, alguns outros avisos também, né? Se você gosta do nosso trabalho, nos siga lá no Instagram, @opessoalepolitico, e avalie no Spotify com a quantidade de
estrelas que você acha que a gente merece. Espero que seja 5, claro, né? Mas, obviamente, pode dar a quantidade de estrelas que você quiser. A gente não vai mandar aqui em quantas estrelas você tem que dar. E compartilhe também com amigas e amigos que tenham interesse em estudar sobre esse assunto, que tenham interesse em estudar sobre teoria feminista e sobre história das mulheres no geral. Acho que é isso, né, pessoal, dos avisos aí. Pense em tornar-se uma apoiadora. Eu sei que pode não estar fácil aí pra você, mas se você tiver uns 10 reaisinhos aí sobrando no fim do mês, porque os episódios do Mais Pessoal que Político estão super interessantes, galera. A gente tá sempre falando ali de fofocas e histórias da nossa vida que são alguns traumas nossos que a gente carrega, mas que tá ficando super legal, assim, esse projeto. E a gente vai continuar, né, até o fim do ano, pelo menos. A gente vai continuar fazendo esses episódios extras aí. Então, considere apoiar se você puder. E agora indo, então, para a questão dos códigos, como a Letícia falou, a gente vai dar esse contexto histórico, né, de uma certa forma, só para explicar um pouquinho, claro que não a fundo, né, de uma forma bem rápida, mas só para falar de que raios essa mulher está falando no capítulo, porque senão fica meio confuso, assim. Como a gente já comentou, ela vai falar muito sobre o Código de Hammurabi, né, mas ela também fala sobre as leis médio-assírias, que ela chama de LMA, as leis hititas, que eu nunca tinha ouvido falar, enfim. E a lei hebraica, a lei bíblica, né? Bom, o Código de Hammurabi, como eu comentei, eu acho que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar na escola, né? O famoso olho por olho, dente por dente. E acredita-se que ele foi escrito pelo rei Hammurabi, do primeiro Império Babilônico, aproximadamente em 1772 a.C. Foi encontrado por uma expedição francesa em 1901, na região da antiga Mesopotâmia, correspondente à cidade de Susa, no sudoeste do Irã. É um monumento monolítico talhado em rocha de diorito, sobre o qual se dispõem 46 colunas de escrita cuneiforme arcádica, com 282 leis e 3.600 linhas. Então são 282 leis, galera, do que podia e não podia fazer naquela época. Era o Vadimecum um deles, né, que ele chegou falando Vatavo. 282 tá de boa, né? Não era muito, pelo menos. Mas também acho que era mais difícil de carregar por aí, né? Os artigos do Código de Hammurabi descreviam casos que serviam como modelos a serem aplicados em questões semelhantes. Para limitar as penas, o código anotou o princípio de talião, o sinônimo da retaliação, que é isso do olho por olho e dente por dente. Por esse princípio, a pena não seria uma vingança desmedida, mas sim uma vingança, digamos, proporcional à ofensa cometida pelo criminoso. Porém, o curioso é a gente pensar depois no que é considerado proporcional, né? Tem isso, claro. Que diz muito sobre quem era importante na sociedade naquela época, né? Um exemplo que ela vai dar depois é... o filho que batesse no pai tinha as mãos decepadas, sabe? Tipo... Leve, gente, muito leve, uma peninha leve. Muito proporcional, né, galera? Porque assim, se a gente for pensar, se fosse realmente proporcional, seria o filho que bateu no pai, apanha também, né? E não... Enfim. Mas é claro que isso varia de acordo com quem você era, né? Da sua classe, do seu sexo, etc. E é isso que a gente vai mostrar depois ao longo do episódio, né? Já as leis médio-assírias, né? LMA, é o antigo código jurídico desenvolvido entre 1450 e 1250 a.C. no Médio Império Assírio. Era muito semelhante à lei suméria e babilônica. Aí toda vez que eu vejo babilônica eu fico enfim. Só pensando mesmo. Embora as penalidades para ofensas fossem geralmente mais brutais. E claro que naquela época não existiam direitos humanos, né? Então... apenas um disclaimer, sim. As penas eram, tipo, bem bizarras, assim. Era uma coisa, tipo... morrer dessa forma, morrer daquela forma. Perder um membro, perder um olho, perder uma mão. Coisas bem brutais, assim, que, obviamente, hoje em dia, com o que a gente sabe, né? O que a gente conhece e tal, de questões de direitos humanos, obviamente isso é extremamente absurdo, né? Mas pra eles, na época, isso era considerado normal. Aí ela também fala das leis hititas, né? E os hititas, eles eram um povo indo-europeu que no segundo milênio antes de Cristo fundou um poderoso império na Anatólia Central, que é a atual Turquia, cuja queda data dos séculos
13 a 12 a.C. Na sua extensão máxima, o Império Hitita compreendia a Anatólia, atualmente parte da Turquia, e regiões do Líbano e da Síria. As leis hititas não incluíam as crueldades mutiladoras do antigo Código Babilônico, nem do mais recente assírio. Evidentemente, o desafio à autoridade real recebia uma punição draconiana. A casa do infrator era reduzida a um monte de pedras e o criminoso apedrejado até a morte junto com a família. Fora disso, a pena de morte era obrigatória apenas para bestialismo e estupro, em relação ao qual se fazia uma estranha distinção entre atacar uma mulher casada nas montanhas, que era um crime capital, ou na casa dela. Neste último caso, se ninguém ouvisse a mulher gritar por ajuda, ela seria condenada à morte, talvez com base na teoria de que ela estaria voluntariamente cometendo adultério. Gente, coisas leves, coisas bem leves. Bem leves, bem tranquilas. E a lei bíblica, basicamente, se refere aos aspectos, digamos, jurídicos, embora espirituais por natureza, do contexto da Bíblia Sagrada judaico-cristã, as escrituras sagradas do judaísmo e do cristianismo. Então, são as leis que estão na Bíblia, basicamente. Que também são bem interessantes pra gente pensar na sociedade. É claro que não tem o mesmo peso, eu imagino, que as outras leis, mas também falam, obviamente, sobre o papel das mulheres naquela sociedade, dos homens, e enfim, é interessante, vocês vão ver exemplos a seguir, pois agora que já temos esse contexto sobre cada uma das leis, agora que vocês já entenderam um pouquinho, do que é cada uma, é claro que talvez não tão a fundo, porque, de novo, não somos experts nessa área, mas deu para entender que cada lei é de uma época, que cada lei é de um local específico, em relação a um povo específico, e que todas são, dessa história antiga. Aí a gente já pode começar, então, a trazer os pontos que a autora traz sobre elas. E o primeiro é a relação entre esses códigos penais, Segundo a autora, observando esses códigos de leis que representam 4 sociedades diferentes ao longo de um período de milhares de anos, poderíamos desistir da possibilidade de obter uma compreensão sólida das sociedades em questão, não fosse o fato de que parece ter existido uma continuidade de conceitos legais e leis comum entre elas. Os códigos de leis babilônicos e assírios demonstram paralelos consideráveis, não se sabe até que ponto, se é que ocorreu. As leis hititas foram influenciadas pelos outros 2 códigos. As leis médio-assírias são consideradas emendas e esclarecimentos das leis de Hammurabi. A lei hebraica não demonstra influência hitita. Mas metade das leis da aliança é análoga às leis de Hammurabi, e outras leis fazem ainda referência de alguma maneira a outros códigos de leis babilônicos. Ou seja, ela está falando de como um influencia o outro, e justamente por isso que ela está trazendo vários e não só um, assim. Sim. Eu ia falar que, inclusive, pelo que eu tinha entendido já da leitura do livro, é que o de Hammurabi é mais antigo, e depois vem o LMA, as leis médio-assírias, são meio que uma atualização do Código de Hammurabi, como ela falou, essa questão de emendas e esclarecimentos das leis de Hammurabi. Por isso que ela muitas vezes vai falar dos dois, falando, de Hammurabi era assim e na LMA era assim. Sim. Mas, é meio que uma continuação, Então é bom sempre pontuar isso também. E ela vai pontuar, como a gente falou, que estudar essas leis é muito importante porque é através delas que a gente pode entender quais eram os valores daquelas sociedades, O que era importante para elas, o que elas defendiam, enfim, da mesma forma que hoje em dia a gente poderia dizer o mesmo das nossas leis. E eu acho que também diz muito sobre quem tá no poder, quem cria essas leis, obviamente. Uhum. E aí ela pontua, que a promulgação de uma lei sempre indica que a prática que está sendo criticada ou sobre a qual se está legislando existe e se tornou problemática na sociedade. O que faz sentido, Porque para você ter leis, por exemplo, sobre estupro ou adultério, quer dizer que isso se tornou uma problemática naquela sociedade. Não porque você acha, coitadinha da mulher que está sendo estuprada, e sim porque daí a partir dali você não sabe de quem é o filho, Por exemplo. Então, é tipo aquela brincadeira que a gente sempre fala, que se tem uma placa, tem história. Então, gente, se tem lei, tem história. Entendeu? Um exemplo que ela dá é se numa sociedade todo mundo se casa com o primo,
ou ninguém se casa com o primo, não teria lei sobre isso, né? Exatamente. Tem que ser algo que destoa da sociedade e que existe, né? Porque se for uma questão, por exemplo, se o estupro não existisse, não teria por que ter lei sobre isso, né? Uma coisa que não existe, que não virou um problema. Ou se fosse algo super comum, que não tivesse nenhum problema, aí também não teria leis. Então tem que ser um certo problema social. Sempre vem primeiro o problema social e depois a questão de tentar legislar ele, né? Claro, e também o que torna uma coisa um problema social vai de acordo com as consequências deles, né? Como eu falei, gente, não é que as pessoas ficavam, coitadinha, as mulheres estão traumatizadas e sendo estupradas. Sim, elas estavam, mas é óbvio que não legislavam por causa disso, né? E aí a gente vai ver na forma como essas leis são criadas e aplicadas que não tem nada a ver com querer proteger mulheres, é óbvio, gente. E aqui a gente tem que sempre pontuar que até hoje também, né, esses sistemas não foram feitos por mulheres e não foram feitos para proteger mulheres, né, gente? Nunca foi. Claro que tem uma coisa ou outra que destoa, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha, né, no Brasil, que veio realmente de uma história de uma mulher que enfrentou várias questões até chegar naquilo. É óbvio que hoje em dia a gente tem algumas exceções, mas ainda assim, né, enfim, é um sistema complicado, é feito de homens para homens e para proteger a propriedade, né, no geral, para proteger a propriedade, herança e tudo isso. Sim. Então, enfim, já começa aí com esse disclaimer. E um outro ponto que ela levanta, né, que ela até já tinha colocado nos outros capítulos, é que a gente não sabe tanto sobre as pessoas de classes mais baixas daquela época, né? Como a Letícia falou, quem fazia as leis eram homens e, obviamente, homens das classes altas, né? Do governo, pessoas que estivessem em posições de poder. Então, é claro que quando a gente está falando aqui da aplicação dessas leis, isso era mais para pessoas de classes mais altas, né? Exatamente. E que, além disso, a gente não pode levar essas leis de uma forma completamente literal, né? Elas descrevem mais os valores daquela sociedade do que a realidade, tipo, o que acontecia de fato, até porque muitas delas, assim, embora estivesse lá na lei, não tinha como, tipo, aplicar completamente, sabe? Tipo, acho que ela dá um exemplo que, acho que assim, um cirurgião, algum tipo de profissional, assim, errasse, tipo, as mãos deles tinham que ser cortadas. Daí ela fala, tipo, mas se fizesse isso com todos, tipo, daqui a pouco não ia mais existir cirurgião. Exatamente. Então tem algumas coisas assim também, né, que a gente tem que ter em mente. Provavelmente tinha algumas que estavam lá só pra dizer que estavam, né? Só pra encher linguiça e falar que existia. Mas agora, ser aplicada realmente é outra história, né, gente? E é assim até hoje, né? Vamos combinar. Não é uma questão de, porque tava na lei, quer dizer que necessariamente aquela sociedade fazia aquilo. Mas é interessante, de qualquer forma, estudar elas, né? E ver essas comparações. Sim, e é muito importante, principalmente porque o objetivo da Gerda aqui no livro é constituir essa história das mulheres, né? Entender qual foi o papel das mulheres aí em cada um desses momentos da história, né? Então, pra gente tentar avaliar isso, entender como que o sujeito mulher foi formado ao longo dos anos, avaliar as leis acaba sendo muito útil, né? Então é por isso que ela faz isso nesse capítulo. E ela cita também em outros capítulos ao longo do livro, né? E um dos pontos principais que ela vai pontuar, que a gente encontra em todos esses códigos analisados, é o controle do comportamento sexual, principalmente das mulheres, né? Obviamente, afinal, homem sempre pôde fazer o que quisesse, né? Nesse quesito. E, obviamente, as mulheres, por engravidarem, sempre tiveram isso muito mais controlado aí, tanto de forma pessoal, pelos maridos, né? Que é o que ela fala. Antigamente era mais pelos maridos, de uma forma mais privada, e depois, quando começam a se estabelecer esses códigos, até mesmo pelo rei, pela corte, enfim, pelas pessoas que estivessem no poder, né? E é uma coisa que, como a gente estava comentando do PL agora há pouco, né, acontece até hoje. Então, obviamente, naquela época era muito pior, né? Porque a gente sabe que se ser mulher hoje em dia é uma merda, imagina lá na Mesopotâmia, né? Então, nas páginas 141 e 142, ela vai dizer: a crescente ênfase dos códigos de lei da Mesopotâmia na regulamentação de crimes de propriedade, direitos e obrigações de devedores e controle de escravos, bem como na regulamentação da conduta sexual de mulheres, mostra que questões de gênero, classe e poder econômico eram problemas e exigiam definição, e que essa definição unia esses indivíduos de uma maneira bem específica.
a lei reflete as relações de classes e gêneros, e comparando os diferentes códigos de leis, podemos determinar mudanças nessas relações. Por fim, observando os fatos que a lei dá como certos, podemos aprender algumas coisas sobre a estrutura especial e os valores daquela sociedade. Então, é interessante, né? Os pontos que apareciam muito em todos esses códigos era a questão de controlar a reprodução da mulher, né? A vida sexual e reprodutiva da mulher. A questão de escravos, né? Então, de dívidas, porque muitas pessoas viravam escravas por conta de dívidas. E questões relacionadas a controle desses escravos, tipo fugas deles, etc. E de propriedades, né? Que não deixa de ser tudo sobre propriedade, na verdade, né? Porque escravos são propriedade e trabalho, né? Pra sua propriedade. Os filhos das mulheres também é propriedade porque é herdeiro. Então, assim, Exato. Vamos sempre pensar nisso, né, gente? Mas, bom, então a Gerda vai falar sobre a questão das punições, né? Também nas leis, que é algo bem chocante pra gente hoje em dia, né? Porque, claro, gente, é óbvio que é melhor do que ter uma punição física e tal, mas é claro que quando você aprende também sobre todo o nosso sistema carcerário e tudo mais, também não é lá aquelas coisas, né, gente? Então, enfim, não vamos fingir que somos uma sociedade tão evoluída, mas é claro que nos choca muito ouvir, né, o clássico ditado, né, do olho por olho e dente por dente, porque são coisas bem mais, digamos, absurdas, que eram bem características do Código de Hammurabi, e que também estava presente nas leis médio-assírias, né, que ela vai falar. E isso significava que quando uma pessoa cometia um crime, ela era punida fisicamente de forma proporcional, de acordo com a gravidade desse crime. Mas claro que, como a gente falou, o que é proporcional, né? Aí já entra em quem que estava definindo isso. A Gerda, ela vai pontuar, né, que no Código de Hammurabi, alguns crimes eram punidos com a morte, determinados tipos de roubo, arrombamento, conivência em fuga de escravos, construções com acidentes fatais como resultados, magia negra, sequestro, banditismo, estupro, incesto, causar determinados tipos de aborto e adultério cometido por esposas, né? Não por maridos, obviamente, né, gente? Só por esposas. Claro. E além disso, ela pontua também, né, que uma coisa que é muito bizarra e absurda, que é que o homem podia designar uma pessoa da sua família ou servos para substituí-lo para sofrer a punição no seu lugar. O que já mostra o quanto, obviamente, os homens eram os patriarcas da família e tinham poder sobre mulheres e filhos. Então, quando a gente fala assim, é uma punição proporcional. Tá, mas se você pode terceirizar essa punição, tipo, né? Véi, imagina que cuzão, tá ligado? Tipo, o cara vai lá, sei lá, e rouba, e daí, em vez de punirem ele, ele fala, não, leva minha esposa, caralho, velho. Eu ia ficar muito puta. Meu Deus. Isso já mostra claramente, né, que os caras sempre estiveram em vantagem nessa sociedade. Sim. Porque uma mulher não podia colocar, não, faz o meu marido levar a pena aí por mim. Sim. E, claro, também, né, gente, como sempre, essa punição também dependia da sua classe, né? Se você era aristocrata, sacerdote ou autoridade do governo, se você era burguês ou se você era escravo. Então, um dano causado a alguém de classe mais alta, obviamente, também tinha uma punição mais rigorosa, que aqui volta para a questão, né, do o que é proporcional. O que é olho por olho, quantos olhos, obviamente um olho, né, de um burguês não é o mesmo olho de um escravo, né, gente? Então, assim, é muito mais complexo do que a gente aprendeu na escola. Mas eu entendo que também na escola a gente só vê de forma bem rasa, né? E não deixa de ser verdade, claro que tinha, né, essa questão proporcional, mas era muito mais complexo porque é isso, né, gente? As sociedades eram estratificadas em classes, então, obviamente, tinham essas distinções. Sim. E, né, uma coisa que está muito presente ali no Código de Hammurabi e também nos outros códigos é essa questão de dever, né, dos devedores. Então, se você acha que hoje em dia os juros dos bancos são absurdos e são abusivos, imagina naquela época que para pagar uma dívida as pessoas podiam vender pessoas da própria família como escravos. É, galera do bem que fica parecendo até que bom. Aquelas. Porque lá era tipo, se um homem fizesse um empréstimo e ele não conseguisse pagar, ele podia adiar a inadimplência dele usando a esposa ou o filho ou a filha, enfim, alguém da família, como garantia. Assim, eles se tornavam escravos por 3 anos para pagar a dívida do pai. De novo, eu pensaria, meu Deus, que cuzão. Não, casos de família, né?
Imagina, Casos de família. fui escravo vendida por como 3 escrava. anos porque meu pai apostou no tigrinho, tá ligado? O tigrinho da época deles. Ai, ai. E, obviamente, né, a questão que a gente comentou no episódio sobre a escravidão é que a escravidão não era a mesma coisa para homens e mulheres, né? Então, se o cara vendesse o filho homem dele, seria uma coisa. Se ele vendesse a filha mulher, seria outra, né? Porque o homem que era escravo por dívida, ele era libertado depois de 6 anos. Já a mulher, ela podia ser redimida, sendo oferecida em casamento ao filho do senhor ou ao próprio senhor. E depois de ser libertada, né, a mulher que tinha sido escrava ali por uns anos, se ela não virasse, por exemplo, esposa, né, se ela ficasse ali sendo escrava e depois ela fosse libertada, ela provavelmente se tornaria prostituta, porque ela não estaria mais elegível para se casar com nenhum homem, né? Ou seja, né, enquanto o homem podia ser escravo por uns anos, tudo bem, eu sei que de qualquer forma é muito absurdo, né, a pessoa ser escravizada por 6 anos, mas ele podia voltar para a vida dele normal depois que a dívida fosse paga, né? Ele podia voltar a ser um homem livre. Já a mulher, obviamente, ela nunca voltaria a ter a mesma vida. Então, ou ela se tornava uma escrava no sentido sexual, ou ela virava depois uma prostituta. Enfim, gente, nunca acabava bem pra ela. Esse é o ponto. Exato. E, obviamente, era sempre diferente a escravidão para homens e mulheres. Pois é. É claro que isso aí você pensa de novo, não, se a pessoa contrai uma dívida e aí ela é obrigada a pagar dessa forma, mas nunca era a mesma coisa para homens e mulheres. É, que já foi algo que a gente falou bastante, né, no episódio passado, e aqui a autora continua falando sobre isso, né, sobre a diferença da escravidão, porque as próprias leis mostram isso, né, gente? O que é muito interessante, porque aí, de novo, eu acho que volta pra quando a gente aprende história, a gente não tem essa distinção, né? A gente sempre fala da escravidão de uma forma muito genérica, né? Quando, na verdade, tem as próprias leis mostrando o quanto isso afetava de forma diferente. E aí, na página 144, a Gerda vai explicar, né? A lei da aliança oferece mais evidências do uso geral de mulheres escravas como concubinas e das nítidas diferenças entre as posições de classe entre escravos e escravas. Os homens na escravidão hebraica podiam voltar a viver como homens livres no 7º ano. Mulheres escravas por dívida, por outro lado, podiam ascender socialmente ao concubinato ou até ao casamento, ou decair ao nível de prostituição. O destino delas era determinado pela servidão sexual. Ou seja, mais uma vez, volta para aquela questão de que a classe dos homens estava determinada pelas relações econômicas e a das mulheres pelas relações sexuais. E é óbvio, gente, a gente não está falando, nossa, que bom que deveria ser escravizado economicamente falando. Não, não é isso. Claro que era uma merda, mas, tipo, é muito interessante notar isso, né? Que ao mesmo tempo que as mulheres, por exemplo, elas poderiam subir de vida se o senhor ali fosse bonzinho, né? O filho do senhor que casou com ela, blá, 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 falasse, não, eu quero manter ela aqui como concubina ou como mulher, blá, blá, blá. Ok, agora, se enxotasse ela descia pro nível de prostituição, né? Porque não tinha mais o que fazer, né? Sim. Ela não era mais virgem, então não poderia casar, né? E justamente por conta dessas diferenças, né? Que, por exemplo, era muito mais valioso para as famílias terem filhos homens ao invés de ter filhas mulheres, né? Porque a linhagem daquela época era patrilinear, ou seja, as propriedades passavam de pai para filho, né? Então, esse já é um ponto bem importante que a gente comentou, acho, um pouco nos episódios passados também, né? De como quando essas sociedades foram se formando em estados arcaicos, esse é um dos principais pontos, né? Que quando você começa a se fixar em um lugar, porque antes eram tribos nômades, etc., andando por aí no mundo, e depois quando elas começam a se fixar e começa a ter a noção de propriedade de cada um, é que eles começam a definir, né, que, enfim, para quem vai se passar essa propriedade. E, obviamente, um menino, né, um filho homem, não era a mesma coisa que uma filha menina. E a gente vai ver aqui nas leis que, embora a mulher até ganhasse um pouco de dinheiro, né, porque ela ganhava, por exemplo, pelo dote, você vai ver que os homens tinham muito mais vantagem, né, porque, no fim das contas, a herança era patrilinear, você passava de um homem para um outro homem. E as mulheres eram mais utilizadas para criar alianças entre eles. E, como a Gerda vai comentar, né, que a herança passava pelas mulheres, então através das mulheres, mas não era delas exatamente, né?
É que você não vê, né, Casa do Dragão, House of the Dragon, mas que isso é toda a definição de House of the Dragon, né, porque, enfim, isso ficou me lembrando muito, porque agora a série voltou, né, nos episódios, e mostra muito como o papel das mulheres é dar um herdeiro homem, né, pro rei, mesmo quando elas são as filhas do rei, né, elas não podem ser coroadas como rainhas, né, por serem mulheres, então... É bem interessante, porque eu fiquei pensando bastante na série, né? E, enfim, todo esse universo. Óbvio que é fantasia, mas, né, é como se fosse uma história antiga, né? Baseado em histórias antigas, assim. Sim. Então, na página 144, a Gerda vai falar: a sociedade patriarcal tinha como características a linhagem patrilinear, leis de propriedade que garantiam aos filhos meninos direito à herança, dominância masculina nas relações de propriedade entre os sexos, burocracias militares, políticas e religiosas. Essas instituições eram sustentadas pela família patriarcal e, por sua vez, recriavam-na de modo incessante. Famílias babilônicas valorizavam muito mais o nascimento de meninos do que o de meninas. Os filhos levavam adiante o nome da família e podiam aumentar a propriedade e o benefício da família por meio da boa administração, do heroísmo militar e ou da servidão ao templo ou ao rei. Também eram considerados essenciais para o bem-estar dos pais na vida após a morte, pois apenas eles podiam realizar determinados rituais religiosos para os mortos. Gente, até nisso, cara, até nisso. Sim. Bizarro, né, velho? Até na questão religiosa, eles eram considerados superiores, né, de certa forma. Sim. Então, como a Letícia comentou, o grande papel das mulheres era dar filhos aos homens? Era, mas era dar filhos homens, né? Isso que era o mais importante. É claro que eles encontravam ali nas famílias, né, uma utilidade para as meninas, que era na forma dos casamentos, né, de vender as meninas para serem casadas, enfim, você dá o dote, etc. E aí, por exemplo, falando aqui de famílias ricas, né, você pode fazer uniões com outras famílias e blá blá blá. Mas o mais vantajoso para aquelas famílias era ter meninos, né, era ter homens. E além desses privilégios dados aos filhos homens, o pai também era considerado a autoridade máxima nas famílias, né? Isso até hoje, gente. Quando a gente fala de família, hoje em dia, o pai continua sendo, tipo, o patriarca, né, das famílias. Mas naquela época, obviamente, isso estava nas leis, isso era mais explícito. Então, o Código de Hammurabi, por exemplo, estabelecia que as mãos do filho, como eu comentei, as mãos do filho rebelde que batesse no pai seriam decepadas. Mas, ao mesmo tempo, não falava nada sobre a mãe, né? Então, se o filho batesse na mãe, ele não tinha as mãos decepadas. O que, assim, de novo, velho, é muito bizarro você parar pra pensar que essa era a retaliação por você bater em alguém. Tipo, sim. Já mostra o quanto o pai era considerado a pessoa mais importante da família e quanto os filhos eram vistos como propriedades, né? E como a mãe não era. E como a mãe não era, tipo, não que eu esteja falando que, nossa, deveria ser, né, tipo, deveria decepar a mão quando bate, mas é tudo isso extremamente bizarro, mas, tipo, é interessante você ver que é só um deles, né, e não os dois, assim. E já a lei hebraica, né, a lei bíblica, estabelece que o filho que batesse no pai, que se rebelasse contra o pai, seria punido com a morte, então é pior ainda, né. Só na lei hebraica que inclui também a mãe, né? O que eu achei interessante. Então mostra que valorizava um pouquinho mais a mãe nesse sentido. Mas, no geral, a maioria dos códigos, quando falava de família, colocava o pai como a pessoa mais importante, os filhos como propriedades, né, desse pai, porque é sempre isso, e a mulher também como propriedade desse homem, né, da família. Sim. Então, o cara basicamente era dono de todo mundo ali. E um outro ponto curioso que ela comenta é que nesses códigos de lei eles não citam as meninas da família, as filhas, como possíveis filhos rebeldes. Então é tipo como se só os meninos pudessem se rebelar, o que provavelmente significa que as meninas nem tentavam se rebelar, porque senão elas seriam vendidas em casamento e sofreriam punições muito piores. Não, com certeza. Então elas provavelmente obedeciam mais, né? O pai e a mãe. Até porque a feminilidade é muito mais sobre obedecer, né? Então, eu acho que desde sempre a socialização, né, feminina
no sentido, assim. Sim. E aí, claro, né, que falando de família, gente, como que essas famílias eram criadas, né? Através do casamento. Então, chegou aqui o momento da gente falar mal dessa instituição, porque, obviamente, também era uma instituição que estava nas leis, então a Gerda vai falar muito sobre isso, né? Sobre como eram definidos os casamentos, como é que funcionava e tudo mais. E é claro que aqui a gente sempre tá falando mal dessa instituição, e temos motivos históricos para isso hoje, gente, não é apenas reclamações gerais, mas é bem interessante porque a Gerda, ela vai trazer aqui, né, que essas leis dessas épocas, elas já estabeleciam que o casamento era basicamente uma transação financeira entre um homem, né, o pai da noiva, e o outro, que seria o marido ou a família dele, né, no geral. Sim. E aí no Código de Hammurabi, por exemplo, existem várias partes que falam sobre a necessidade de ter uma troca de presentes ou dinheiro entre o pai da noiva e do noivo, porque isso selaria o casamento, né? Então, normalmente, a mulher ficava na casa da família até que o casamento fosse consumado, e depois ela ia pra casa do marido, porque, lembrando, obviamente, ela tinha que ser virgem, né? Tinha toda a questão do controle sexual. E se ela fosse uma criança, porém, ela ia direto para a casa dos sogros e permanecia lá como serva até o casamento ser consumado, né? Muito adorável. E isso dava margens, obviamente, para abusos praticados pelo sogro, né? Como a gente pode notar pelas penas rigorosas apresentadas no Código de Hammurabi para o sogro que abusasse da menina, enquanto o filho, né, ou seja, o noivo que iria se casar com essa menina, podia estuprar a menina à vontade, afinal ele ia se casar com ela, então, né, ela já era considerada a propriedade dele, então tava suave, então não tinham leis, obviamente, relacionadas a estupro marital, né, gente, inclusive não existia essa palavra, estupro marital, Eu sei que a gente sempre zoa aqui, né, galera, que a gente fala mal de casamento e tal, mas, gente, olha a origem. Sim. Olha a origem dessa instituição, tá ligado? Eu sei que vocês vão falar, claro que hoje em dia é muito diferente e tudo mais, mas a origem é essa, né, gente? Até se a gente parar pra pensar por que é o pai da noiva que leva ela no altar pra dar pro cara, é porque é isso. Hoje em dia, que eu saiba, pelo menos na nossa sociedade, não existe mais o dote, né? Mas o dote, só de você pensar do tipo, sabe? Você tem que dar um dinheiro Sim. pra aquela família da noiva, tipo, é muito bizarro. Porque literalmente parece que o cara está comprando a mulher, né? Não, 100%, mas era isso mesmo, né, basicamente. E é o que ela vai comentar depois. Por que esse capítulo se chama esposa ou concubina, né? Porque ela vai falar justamente, fazer essa comparação, né? Entre o casamento e o rolê da escrava. Porém, mesmo que a gente pense assim, hoje em dia não existe mais o dote e tal, mas existem certas tradições do casamento, né, galera? Tipo, o pai da noiva pagar a festa do casamento. Sim. Coisas assim, que são meio que originadas disso, né? Eu sei que vocês sabem disso, mas as questões, tipo, tem que casar de branco porque representa a virgindade, que naquela época também tinha que ter, blá, 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 blá. Então, todas as tradições do casamento, na verdade, vêm de lugares bem escrotos. É claro que você pode ressignificar, gente. Não estou falando nada contra, também acho lindos os vestidos brancos, mas o ponto é que, tipo, o histórico dessa instituição é bem escroto. Exatamente. E como a Letícia estava comentando, né, que, por exemplo, o noivo ali da menina, se estuprasse ela, obviamente, não era nem considerado estupro, a gente pode até ouvir isso e falar, nossa, que absurdo, mas é só pensar que até recentemente na lei brasileira não existia nem o conceito de estupro marital, aí obviamente dá pra entender, né? Porque que pra eles isso não existia. Porque o conceito era, o homem era dono daquela mulher, mesmo que eles nem tivessem casado ainda, tá? Mesmo que eles ainda fossem noivos. Ele era dono dela, ponto final. Então o que ele faz com ela não podia ser considerado estupro, independentemente dela querer ou não querer, né? Então, Sim. Eu sei que a gente fica horrorizada quando a gente lê essas coisas, mas é meio que o conceito de casamento há milênios, sabe? Tipo, há muito tempo. E não é tão distante, gente. Esses tempos mesmo uma menina viralizou no Twitter, basicamente, falando que toda mulher tem que dar pro seu marido e que isso é obrigação. Não sei se você lembra dessa tour. Claro que pode ter sido só um bait também pra pessoa viralizar, mas o meu ponto é que, tipo, tem muita mulher que naturaliza isso, gente. Tem muito aquela coisa do tipo, tem que fingir que está com dor de cabeça. Você não pode negar, porque ele vai procurar na rua se você negar, e blá blá blá, sabe? Sim, que foi se suavizando, né? Hoje em dia você não Sim, fala, claro. tipo assim,
exatamente, deixa o seu marido te estuprar, mas é bem essa questão. As piadinhas de sempre. Se você não transar com ele, ele vai te trair. A mulher tem que fingir uma dor de cabeça pra não transar. Tudo isso parte do mesmo pressuposto, né? E daí a gente pesquisou e achamos aqui uma matéria bem interessante da Gênero e Número, que é aquele site bem legal que traz, tipo, dados e tal sobre as questões de gênero, onde explica, até bem pouco tempo, a obrigação de satisfazer o desejo sexual do marido estava prevista em lei para as mulheres. O Código Civil de 1916 trazia a premissa de débito conjugal. A legislação dava o direito ao homem de encerrar o casamento caso a mulher não cumprisse com seus deveres como esposa. O Estatuto da Mulher Casada, de 1962, e mais recentemente o novo Código Civil de 2002 retiraram a premissa do débito conjugal e equipararam mulheres e homens na sociedade conjugal. A Lei Maria da Penha tipificou as formas de violência de gênero no espaço doméstico. Em 2009, a Lei 12.015 classificou a violência sexual como um crime contra a dignidade e a liberdade sexual da mulher. Ou seja, é tudo muito recente, cara. O conceito de uma mulher ser um sujeito, de ter direitos, de ter, tipo, direito ao próprio corpo e à própria sexualidade, é muito recente, gente, muito. A gente tá falando aqui de Mesopotâmia, mas até não tão antigo assim, se você parar pra pensar. Mulheres não eram consideradas seres humanos com desejo, com vontade, né? Que podiam dizer não. Exato. Que podiam não querer fazer sexo, porque era isso. O casamento era interpretado como o dever da mulher é procriar e satisfazer sexualmente o seu marido, né? Sim. Tanto que depois, quando ela vai falar de divórcio, ela fala disso também, né? Que no Código de Hammurabi, nesses códigos antigos, tinha essa questão de que pra uma mulher pedir o divórcio, ela tinha que não ter transado com o marido, uma parada assim, enfim. Enquanto o homem podia só dizer, né, que ela não estava satisfazendo ele sexualmente, por exemplo. É bem bizarro, gente. E é isso, né? A gente tem que olhar pra essa realidade que é, cara... Essa matéria da Gênero e Número a gente pode até compartilhar depois lá no Instagram. Ela é muito triste, ela também traz histórias de mulheres, enfim, e dados também sobre abuso dentro de casamentos, que a gente sabe, né, que os maiores abusadores de mulheres são, né, os seus maridos e os seus parceiros, mas ela traz vários dados sobre estupro marital no Brasil. É extremamente triste, mas enfim, é bem importante. E é isso, né, que nem você falou, Isa, tipo, essa questão da mulher ser considerada um sujeito, né, que dentro do casamento poderia dizer, tipo, pô, hoje eu não tô afim, ou eu não quero, ou enfim, por qualquer motivo que seja, ainda é extremamente nova, né, pensar que a mulher não deveria algo pro homem, até porque, né, a gente tem que pensar também que a mulher brasileira também conquistou, por exemplo, espaço no mercado de trabalho há pouquíssimo tempo, né? Então, quando você também tem a questão de dever pro homem financeiramente, porque ele é o provedor e blá, 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 você tem várias dinâmicas de poder Sim. dentro de um relacionamento e dentro de um casamento que vão muito além do tipo, a gente está casados e a gente se ama, tipo, sei lá, quando a mulher, né, precisa do cara pra sobreviver, né? É muito doido pensar, né, que a gente fala muito... E hoje em dia tá tendo muito esse papo, né, sobre sexo casual, se isso faz bem pra mulher ou não faz, ou se ela deveria fazer ou não fazer. Mas, gente, é muito doido pensar que faz pouquíssimo tempo que as mulheres poderam começar a ter uma vida sexual um pouquinho mais livre, sabe? Sim. Tipo, a revolução sexual realmente veio ali nos anos 60, 70, com a invenção da pílula. E, obviamente, gente, eu não tô falando que hoje nós somos livres, claro que não. Porque, claro, né, ainda podemos ser estupradas, ainda não temos o aborto legalizado, tudo isso. Aqui no Brasil e em vários outros países também. Mas, assim, é muito doido pensar, né, que faz tão pouco tempo que uma mulher pode, por exemplo, optar por transar ou não transar. Que pode, por exemplo, escolher o seu próprio parceiro. Escolher com quem vai casar, né? Quero escolher com quem eu vou casar, escolher com quem eu vou me relacionar, fazer sexo ou não fazer sexo, fazer bastante ou não fazer nem um pouco. Cara, é muito doido, gente, sério. É muito maluquice pensar nisso, sabe? Que as pessoas levam pra um lado do tipo... hoje em dia tá tudo super sexualizado e blá blá blá. E é óbvio, né? Vocês sabem que a gente também tem essa opinião, a gente critica a pornografia e hipersexualização e tudo isso. Mas, tipo... Eu também acho que as pessoas desmerecem muito a revolução sexual, às vezes, sabe? Porque, cara, foi uma revolução. Faz pouquíssimo tempo, cara. Não, com certeza. Só, tipo, da nossa geração em comparação com, tipo, a geração das nossas avós ou das nossas mães mesmo, né? Pra gente que tem mães um pouco mais velhas também. Cara, já é uma diferença gigantesca. Então, se você pensar
que só o conceito da gente falar de, tipo, prazer sexual pra mulher Sim. é uma coisa que aconteceu, tipo, nos últimos, sei lá, 50 anos, sei lá. É muito recente, é muito recente. Enfim, foi só o meu rant aqui rapidão sobre essa questão sexual, mas porque ela vai mostrar no capítulo todo como todos esses códigos estavam, obviamente, tentando controlar a sexualidade da mulher, né? O corpo da mulher. Não, e só pra terminar, isso também que você tava falando, eu lembrei de um TikTok muito bom que eu tinha visto. Era uma mulher falando sobre morar sozinha também, né? Que também entra nessa questão do casamento eu vi e tal. esse também. Que ela fala, tipo, cara, eu sou a primeira mulher da minha família, da minha geração, que pode morar sozinha, tá ligado? Que pode escolher morar sozinha num apartamento, pagar suas próprias contas, decidir quem eu vou trazer pro meu apartamento ou não, né? Mesmo que seja viver de aluguel, eu não tô falando que é necessariamente casa própria, mas, tipo, é isso, cara. Quando eu vi esse TikTok, eu fiquei tipo, gente, sim. Sim, a gente também. Exatamente, a gente também. Porque, por exemplo, a nossa mãe só foi da casa dos nossos avós pra casa do nosso pai, tipo, só saiu de lá quando se casou. E depois passou a viver sozinha depois que eles se divorciaram. Sim. Mas aí com as filhas. Ela nunca viveu, assim, até a gente sair de casa pra universidade e tal. Ela não tinha vivido completamente sozinha, sabe? Exatamente. E às vezes a gente esquece disso, né? Porque parece que, nossa, sempre foi assim, né? E não, gente. Voltando pra essa questão do casamento, né? Que tá muito relacionado com isso também. A Gerda vai falar, né, que os casamentos, eles podiam ser consumados pela assinatura de um contrato de casamento, que era o Riksatum, que podiam dotar a esposa de determinados direitos à propriedade, especificar condições para seus direitos em caso de separação e podiam salvá-la da possibilidade de se tornar escrava por dívidas contraídas pelo marido antes do casamento. Ou seja, essa estrutura dava alguns benefícios para as mulheres, em comparação, de novo, né, principalmente com, tipo, ser uma escrava ou uma concubina, né, dava muito mais privilégios, né, nesse sentido. Então, era bom, entre aspas, é óbvio que também privava de liberdade e tal, mas através desse casamento elas podiam pelo menos ter algum tipo de proteção no sentido de ter direito à propriedade do marido, né, não virar escrava por dívida, esse tipo de coisa, né. É engraçado, né? Porque você faz um paralelo sempre entre ser uma esposa e uma escrava. Sim. Coincidência? Mas, obviamente, pontuando que a esposa, justamente por ter essa questão do contrato, do dote e tal, tinha alguns direitos econômicos a mais, né? Sim. E aí tinha essa questão do dote também, né? Que após a consumação do casamento, o pai da noiva dá a ela um dote, que era o Serictum, na Babilônia, também conhecido como acordo, e no Código de Hammurabi estabelecia-se que se uma esposa tivesse filhos meninos, seu Serictum era herdado por eles, e na LMA ela dispõe de maneira semelhante sobre o dote ser passado de mãe para os filhos. Então, de acordo com o Código de Hammurabi, também durante o casamento, o marido administrava esse Serictum da esposa, e após a sua morte, a esposa ficava de posse dele e utilizava até o fim da vida, mesmo se casasse de novo. Ou seja, ela tinha alguma coisa, que era o dote, que era como se fosse essa poupança dela, né? Só que era administrado pelo marido, né? Então, assim... Não, e eu achei muito engraçado o ponto de que ela ganha isso depois que ela consumar o casamento. É, tem isso Agora, também, tipo galera. assim, você acabou de transar, filha, toma aqui o dinheiro. Isso é muito estranho. É muito bizarro. É, porque a consumação significava que eventualmente os herdeiros homens iam vir, né? Exato. Justamente por quê? Porque tá sempre relacionada à questão do sexo pra mulher, né? Sim. Então, tipo, ela tinha que consumar o casamento e, tipo, meio que comprovar que, ok, agora ela não é mais virgem, ela vai ter filhos, pra daí ela ganhar esse dote, porque aí o dote seria herdado pelos filhos dela. É, porque daí teria pra quem passar, exceto nos casos, né, do marido morrer, que daí ela poderia usar e blá blá blá. Mas até ele morrer, né, se ela morresse antes, ela nunca poderia usar esse próprio dinheiro dela, né, esse dote, digamos, essa herança mais ou menos, né. E aí, se o marido se divorciasse da mulher por ela não ter tido filhos homens, né, filhos meninos, ou por ter alguma doença, e quisesse se casar com outra mulher, a primeira esposa tinha o direito de ficar na casa dele e ser sustentada por ele até o fim da vida. E se ela não concordasse e quisesse sair de casa, ela teria direito à devolução do seu dote. Quando uma esposa sem filhos meninos morre, seu pai deve devolver o presente de noiva ao genro, que por sua vez deve devolver o dote da esposa ao sogro. Porém, é sempre importante pontuar que estamos falando de famílias ricas, né, gente? Que é o próximo ponto que a gente vai entrar, né, sobre herança, que é,
Obviamente, tudo isso só acontecia se as famílias tinham posses, né? Porque senão eles iam dar o quê, né? Então, só era possível fazer esses acordos e garantir que as propriedades permanecessem com a mulher e tal, se fosse dentro da mesma classe social, né? Porque senão não tinha como as famílias pagarem umas pras outras. Então, obviamente, isso dificultava muito a ascensão social, né? E essa questão do dote, ela mostra que, embora tanto homens quanto mulheres pudessem receber herança, a questão era que os meninos recebiam a herança quando os pais morriam, tipo como é hoje em dia, enquanto as mulheres, elas recebiam a herança na forma desse dote. Então é como se, tipo, igual hoje a gente, ok, se os pais morrerem, a gente vai receber uma herança deles, as propriedades que eram deles, etc. Isso é o que acontece nos dias atuais. Mas para as mulheres na época, elas não recebiam assim quando o pai ou a mãe morria. Elas recebiam quando elas casavam. E consumavam. Consumavam, né? Tinha que se casar e transar com o marido. E, obviamente, por quê? Porque daí esse dote passava para o homem, entendeu, gente? Por isso que eu comentei antes que passava pelas mulheres. Elas eram tipo um receptáculo para transmitir esse dinheiro, mas não era delas exatamente, de fato, assim. E é claro que elas podiam aproveitar durante a vida, tipo, durante o casamento, mas sempre tendo isso controlado pelo marido, né? Então, por um lado, tipo assim, óbvio que era melhor do que ser de uma classe baixa, que nem tinha esse dote, que você não conseguiria o casamento, blá, blá, blá. Mas, ao mesmo tempo, não é como se elas pudessem fazer o que elas quisessem com esse dinheiro, sabe? Ou como se elas pudessem, por exemplo, sei lá, fugir do marido, largar o marido e sair correndo com o dinheiro. Elas não podiam, porque era o marido que controlava esse dinheiro, né? Exato. Então, era tipo, elas até podiam usar esse dinheiro, mas o marido controlava e, obviamente, isso dependia sempre da servidão sexual da mulher, né? Então, esses poucos direitos econômicos que ela tinha, direito de ter um pouquinho de grana ali, de ter um pouquinho de posse, de ter um pouquinho de dinheiro, dependia da servidão sexual e reprodutiva dela ao homem que ela estava casada, né? Então, ela tinha que servi-lo, né? Agradá-lo sexualmente e, principalmente, tinha que dar um herdeiro homem para ele, né? Então, na página 147, a Gerda vai comentar: tais sociedades costumam desenvolver casamentos monogâmicos patriarcais, homogamia, ênfase rigorosa na castidade pré-nupcial e alto grau de controle da sociedade sobre o comportamento sexual das mulheres. O caso da Mesopotâmia é um dos primeiros modelos dessa sociedade, né, patriarcal. O que faz sentido, porque como a gente está comentando sobre dote, sobre herança, tudo isso leva a, por exemplo, exigir a castidade das mulheres, né? Elas não podiam, obviamente, fazer sexo antes do casamento. Elas tinham que consumar o ato só depois do casamento, enquanto o homem sempre podia fazer o que ele bem entendesse, né? Assim como o sexo para ela não era uma questão de, eu quero transar, era eu preciso dar um filho para este homem aqui, né? E como eu comentei, né, mesmo que eles pudessem ser herdeiros, tanto homens quanto mulheres, eles não estavam em pé de igualdade, né? Nunca estivemos, galera. Porque era isso, na verdade, a herança, as propriedades, as coisas, você passava de homem para homem, né? Então, essa herança, esse dinheiro, essas coisas passavam por elas, e elas até podiam usufruir um pouquinho, mas não era a mesma coisa do que elas serem donas, né? E em caso de divórcio, ou se elas não tivessem filhos meninos, esse dinheiro do dote voltava pro pai dela, por exemplo. Exatamente. Sim, sempre muito adorável ser mulher. Sempre muito bom, gente. Muito, muito bom. Como vocês podem ver, historicamente, muito bom. E aí a gente sempre vê esse elemento, né, da linhagem patrilinear, mostrando que as mulheres ficavam sempre em desvantagem, né? Então a autora vai explicar também outro ponto que eu achei interessante, inclusive, né? Que ela fala que existiam 2 tipos de casamento nessa época, que aí tinha o casamento sem residência conjunta, que era o que a mulher continuava morando na casa dos pais, então o marido mora com ela como visitante ocasional, e isso facilitava o divórcio e dava mais autonomia para a mulher, obviamente. E o casamento patriarcal, onde a mulher ia morar na casa do marido e virava dependente dele 100%, né? Então o divórcio se tornava praticamente impossível, né? Afinal, ela estava sempre dependendo dele ou da família dele. E aí os estudiosos acreditam que esse tipo de casamento começou como um casamento por compra, né? Como a gente já falou em relação à escravidão, né? Ao concubinato. Porque é isso, né, gente? Se ela ia morar na casa da família do cara, é basicamente como se ele estivesse comprando a mulher, né? Como se fosse uma espécie
né, de escrava, mas claro que com um status social um pouquinho melhor, né, como a gente falou, porque teria uma proteção legal, mas ao mesmo tempo ela saindo da casa da família dela, indo morar na casa da família do cara, dependendo dele, blá blá blá, ela não tinha liberdade também, né. Então o primeiro tipo de casamento era muito melhor para as mulheres, né, sem dúvidas, mas aos poucos o casamento patriarcal foi se tornando o mais comum na Mesopotâmia. E aí isso faz os historiadores questionarem, né, qual que era a diferença entre comprar uma esposa ou comprar uma escrava, né, porque querendo ou não, você também estava comprando a esposa através do dote, você tinha que comprar, né, digamos. E aí alguns historiadores argumentam que esses direitos que a esposa tinha mostram que ela não era uma escrava, né, e que o valor do dote não significava a sua compra. Porém, outros dizem que sim, e que o dote era como se fosse o valor dado pela compra de uma escrava ou concubina. Então, existem divergências, né, gente? Mas é nítido que, como na lei elas tinham alguns direitos a mais, é claro que tinha uma diferença, né? A gente tem que pontuar isso. Não tem como equiparar 100% esses papéis, porque não são os mesmos papéis, né? Afinal, elas tinham algum tipo de segurança, digamos. Aí a Gerda vai pontuar, né, nas páginas 149 e 150, que o que estava à venda, na verdade, eram os direitos sexuais e reprodutivos dessas mulheres que se tornavam esposas, ou seja, não era exatamente elas, e sim os direitos sexuais e reprodutivos delas, né? O direito consuetudinário, segundo o qual os homens das famílias, pais, irmãos e tios, tinham de trocar familiares mulheres para fins de casamento, procede o desenvolvimento da família patriarcal, tendo sido um dos fatores que a fizeram ascender. Com o desenvolvimento da propriedade privada e da estratificação de classes, esse direito consuetudinário passou a ter crucial importância econômica. Chefes de famílias homens agora tinham a obrigação de utilizar familiares para fins de casamento, de modo a maximizar as riquezas da família e manter ou melhorar seus status. As mulheres desempenhavam um papel cada vez mais importante na economia familiar, não apenas como produtoras de bens econômicos, fazedoras e cuidadoras de crianças e trabalhadoras domésticas, mas também como pessoas cujos serviços sexuais foram transformados em mercadorias comercializáveis. Os serviços sexuais e reprodutivos das mulheres é que foram reificados, não as próprias mulheres. Ou seja, né, gente, dessa forma, as famílias de classe alta usavam o casamento para consolidar o poder, e o casamento firmava a aliança entre as famílias, e os pais também podiam oferecer suas filhas para os deuses, dando dote delas aos templos. Então, o casamento passou a significar a perpetuação da linhagem familiar por meio de filhos homens, né, filhos meninos. Ou seja, a esposa tinha certos direitos econômicos e sociais porque ela era possivelmente capaz de dar luz a esses herdeiros, e não porque ela era considerada um indivíduo de fato, como a gente está falando, né, durante todo o episódio. E aí a autora pontua, né, que as mulheres eram valorizadas sobretudo como procriadoras e a dependência vitalícia delas de um homem era institucionalizada. É, gente, sabe o que eu fiquei pensando muito também lendo esse capítulo? Que ela fala ali como são as capacidades sexuais e reprodutivas da mulher, né, que começa a ser comercializada. Aí fiquei fazendo muito paralelo, né, com a prostituição, com a questão da barriga de aluguel também, né, que é muito parecido mais com a barriga de aluguel até, com essa questão, assim, de dar herdeiros, enfim. Como sempre, né, galera, o nosso corpo aí ficando à venda, nossa capacidade reprodutiva à venda, né? Ela vai falar mais sobre prostituição nos próximos capítulos, tá, galera? Já dando spoiler aí. Mas eu fiquei refletindo muito sobre isso, porque, como vocês sabem, aqui no Pessoal e Político a gente fala muito sobre a indústria do sexo como um todo, né? Sobre prostituição, pornografia, principalmente pornografia, mas enfim, OnlyFans, essas coisas mais atuais. Mas a gente vê como isso tem raízes muito históricas, né? Como há milênios e milênios as mulheres já são utilizadas dessa forma, né? Então, é muito absurdo daí as pessoas falarem hoje em dia que a nossa opressão não tem nada a ver com isso, sabe? Exatamente. Cara, olha só pra nossa história, tá ligado? É meio doido, assim, quando a gente fica analisando esse livro, principalmente, né? Que vai tão a fundo, que fala de sociedades tão antigas e tal. E agora, voltando para a questão aí do casamento, eu imagino que vocês devem estar se perguntando, então, o que acontecia nas famílias pobres? Porque se elas eram pobres, elas não tinham todo esse dinheiro, essas posses e tal, para dar como um dote, por exemplo, para a filha, né? O que elas faziam? Bom, basicamente,
Como sempre, a mulher se fudia, né? Então, a falta de dinheiro pra comprar uma noiva pro filho podia ser compensada dando a sua filha menina em troca. Mas se você não tivesse uma filha jovem, eles tinham que dar um pedaço de terra. Então, o que acontecia é que muitas famílias se endividavam ou tinham que dar um pedaço da sua terra, onde ficava a sua casa, etc., para poder comprar aí uma noiva pro seu filho, né? Então, isso podia gerar dívidas pra família. E aí, né, tinha gente que tinha que vender os seus filhos e as suas filhas como escravos. Galera, não era uma época muito legal, assim. Não mesmo. Principalmente para pessoas pobres, né? Porque... nunca foi, isso. né? Nunca foi, mas enquanto as famílias ricas podiam ver o casamento como essa coisa de vamos unir forças, vamos ter ainda mais dinheiro, vamos passar as nossas posses para a próxima geração, das pobres muitas vezes era uma questão, né, de sobrevivência, como é até hoje em dia. Então as filhas, elas eram vendidas como escravas, muitas vezes, né, quando tinha essas dívidas, essa questão, e aí elas se tornavam ou escrava doméstica, ou prostituta, ou concubina, ou esposas de escravos. Então, como sempre, né, se fudendo. O que a gente percebe, mais uma vez, é que existia essa grande diferença de classe, né? Enquanto a mulher de classe alta, ela podia assinar ainda um contrato de casamento, ganhando alguns direitos ali, se tornando uma esposa, né, do cara, podendo usufruir um pouquinho do dote, etc. A mulher de classe baixa, na maioria das vezes, só passava a ser uma escrava doméstica, né? Nas leis existiam distinções entre as primeiras esposas, inclusive, que era a esposa principal, a que era de classe alta, né, do cara, e as concubinas, que eram de classes baixas, normalmente. Então, por isso que eu falei que tem diferença nesses papéis, né? Não tem como a gente falar, tipo, o que é uma concubina, o que é uma esposa? Ambas têm que servir sexualmente ao homem, né? Então, isso não muda. Mas a diferença é que a esposa tinha alguns direitos que vinha do fato dela ser de uma classe mais alta, né? Sim. O grau de falta de liberdade variava de acordo com a classe delas, no fim das contas, né? E eu fico pensando, mas aí é só pensamentos aleatórios. A pressão, né, que devia ser pra você conseguir um casamento nessa época. Eu fico pensando assim, cara, padrão de beleza, sabe? Eu sei que as pessoas não escolhiam por beleza, e eu sei que era muito diferente, gente, mas imagina que péssimo, tipo, você é pobre, daí a sua família já não tem lá grandes dotes pra dar por você, e você já, tipo assim, sei lá, não tá muito dentro do padrão de beleza, daí você, cara, ia querer se matar, né? Basicamente. Que horror, né? Imagina, tipo assim, a cabeça dessas mulheres, sabe? Tipo, o valor que elas davam pra isso, sabe? Se hoje em dia as mulheres já dão muito valor pra, tipo, oh meu Deus, eu tenho que me casar, porque a gente sabe que, principalmente dentro da heterossexualidade padrão e blá blá blá, né, das mulheres Michelle, digamos, isso já é super importante, né, tipo, meu Deus, vou ficar para a titia, blá blá. Imagina nessa época, onde era basicamente sobrevivência, tá ligado? Não era só, tipo assim, você tem que casar porque é culturalmente aceito, é tipo, você tem que casar, sabe? Esse é o seu papel, sabe, digamos. Então, cara, devia ser horrível, sério. Ai, gente, como a gente sempre fala aqui, né? Ser mulher sempre foi tão legal, casamento sempre foi tão legal, né, galera? A gente sempre se fudendo. Pois é. E, sempre importante pontuar, né, essa questão. A diferença, então, entre uma esposa e uma concubina, basicamente, era a classe delas, né? Então, por isso mesmo, a gente não pode invisibilizar essa questão de classe e fingir que todas as mulheres estavam no mesmo patamar. Sim. Assim, era uma merda para todas, claro. E todas elas tinham que estar à mercê do homem, né? Primeiro, que você nascia, você já estava ali submetida aos desejos do seu pai, né? Então era isso. Você já começava submetida ali aos desejos de um outro homem, à mercê de um outro homem. Depois você ou casava ou virava concubina ou escrava. De qualquer forma, você estaria submetida a um homem. E cada vez menos opções se você fosse pobre, né? Obviamente. Exato. Tipo, nem teria muitas opções, né? Se fosse pobre. Ou, cara, imagina se você tivesse, tipo, problema de fertilidade naquela época, tá ligado? Nossa. Daí... Se pá, virava, tipo, freira? Não sei. Não era freira, mas você entendeu, tipo, do templo em vez de ser, porque tem isso também, né? Mas até pra ser oferecida pro templo, você tinha que ter dote, cara. É verdade. Até pra ser... que a gente tentando... Tentando encontrar uma solução. Encontrar a solução, assim, né? Tentando achar uma coisa menos pior, mas não tem, gente. Tipo, nossa, horrível, horrível. E aí, né, a Gerda, ela vai falar sobre a questão da família patriarcal, que, assim...
Claro que os casamentos eram monogâmicos nessa época, né? No papel, digamos, na lei, obviamente, mas que o homem podia trair à vontade com meretrizes ou escravas, né? Como sempre, gente, a monogamia nunca existiu pro homem, tá? Isso, assim, todo mundo sabe. E o Código de Hammurabi, ele também definia que o homem precisava sustentar a esposa, né? Então a esposa era obrigada a desempenhar o seu papel e satisfazer o seu marido, como a gente já falou, e caso ela não fizesse isso, ele podia se divorciar dela ou podia reduzi-la ao status de escrava. E aí também é claro que essa virgindade era exigida dessa mulher, né? Então era uma condição do casamento, e justamente por isso que o adultério da mulher era punido com morte por afogamento. Mesmo tendo certos direitos, a esposa continuava sendo propriedade do homem, só ela podia ser considerada adúltera, enquanto o homem não seria, porque ele não era propriedade dela, né, gente? Então, o homem podia transar com quem ele quisesse, né? Pra ele era, tipo, completamente foda-se, afinal não era ele quem engravidava, né? Então, não importava, né, a questão da exclusividade sexual, mas sim a violação da propriedade daquele homem, né, a mulher. Então, o problema do adultério não era tipo, oh meu Deus, você está transando com outro homem, assim, que você era a propriedade de um homem e tinha outro homem violando essa propriedade, entendeu, gente? Era como se fosse, tipo, roubar a casa do homem, entendeu? Não é porque, oh meu Deus, a monogamia é linda e temos que protegê-la e você tem que amar só uma pessoa. Não, gente, a monogamia é uma instituição que tem esse tipo de histórico, né? Como a gente bem sabe. Não tem nada a ver com, ai meu Deus, porque tinha que amar só uma pessoa. E sim, tipo, olha, você é propriedade desse cara, então no momento em que você é adúltera com ele, né? Que você fica com outro cara, ou que outro cara fica com você, porque eu fico imaginando que muitos e muitos desses casos com certeza eram estupro, né? De outro homem pra cima da mulher casada. E aí o problema disso não era que o cara tinha estuprado ou que o cara tinha feito uma coisa moralmente errada, e sim que ele estava violando a propriedade de outro homem, né, gente? Então, justamente por isso a mulher era punida, né? E aí, na página 152, ela diz: as obrigações rigorosas das mulheres em relação a marido e filhos na lei de Hammurabi e na lei hebraica podem, assim, serem vistas como um fortalecimento da família patriarcal, o que depende da cooperação voluntária das esposas e um sistema que lhes oferece benefícios de classe em troca de sua subordinação em questões sexuais. A dominância masculina nas relações entre os sexos manifesta-se com mais clareza na institucionalização do duplo padrão da lei mesopotâmica. Era melhor do que ser escrava e concubina, mas também era uma merda. Exatamente. Eram graus diferentes de merda, né? Mas tudo era uma merda. E um ponto importante que a autora vai levantar nesse capítulo também é como o Estado passou a controlar a vida sexual das pessoas nessa época, né? Isso é muito doido, porque antes, por exemplo, essa questão do adultério, se uma mulher fosse adúltera, né? A punição dela dizia respeito só ao casal, só o marido dela iria punir ela, né? Mas aí, a partir do estabelecimento dessas leis, desses códigos e tal, o próprio Estado começa a punir o adultério. Sim. Que é muita maluquice. Então, o Código de Hammurabi, por exemplo, ele envolve uma corte que iria avaliar aí a decisão. Não era só, tipo, o marido vai avaliar se ela foi adúltera ou não. Tinha toda uma corte, um tribunal para decidir a punição da esposa. Embora a palavra final fosse do marido mesmo, né? Porque, afinal de contas, era o dono dela. Mas tinha toda uma avaliação de outras pessoas, né? De um poder ali do Estado. As leis assírias, hebraica e hitita também envolviam o Estado nessa decisão aí sobre a traição, né? E isso acontece porque, mais uma vez, a gente não pode pensar no adultério como uma coisa do tipo, nossa, ela traiu o marido, então não tinha amor no casamento. Não era sobre o relacionamento entre duas pessoas. Era sobre um homem estar violando o direito à propriedade daquele outro homem, né? Porque, por exemplo, se um cara transasse ali com uma mulher casada e daí ela engravidasse, ela poderia ter um filho que daí não ia ser herdeiro daquele outro homem, entendeu? Ia ser um filho bastardo. Então, esse que era o problema, né, gente? Obviamente, não era tipo, oh meu Deus, ela feriu os sentimentos do homem transando com outro. Oh meu Deus, ela não ama ele, ou enfim, todas essas questões. Que é por isso que eu acho muito engraçado, né, também quando as pessoas discutem, tipo, monogamia e não monogamia sem reconhecer essa questão histórica, né, do porquê que a monogamia existe, assim.
Como se fosse tudo questão de, tipo, exclusividade sexual por causa de amor. Até o próprio conceito de casamento por amor é super novo, né, gente? Então, não tinha nada a ver com isso. E também não tinha necessariamente a ver com moralidade no quesito, tipo, meu Deus, ela é uma adúltera, assim. Claro que deveria ter um julgamento moral perante a sociedade, mas não tinha a ver com a moral no sentido de, ela transou com outro cara. E sim do tipo, ela não está cumprindo o papel como esposa, que seria, né, dar herdeiros para esse cara. E se ela tá traindo o cara, como é que vai saber que o herdeiro é dele, né? E toda essa legislação também dos corpos, né, serem feitas pelo Estado, assim, do Estado decidir se a mulher era uma adúltera ou não, assim, já foi feita toda para impedir, né, que a gente tenha liberdade e garantir para que essa capacidade reprodutiva seja utilizada pelos homens, né? Então, faz muito sentido, tá tudo muito conectado, da mesma forma do porquê que o aborto é criminalizado, né? Tá tudo conectado nessa questão das leis antigas, que, sim, pra gente parece muito absurdo, mas ao mesmo tempo não é exatamente, né? Porque continua até hoje, de certa forma, assim. Gente, tudo é sobre essa questão, como a Letícia falou antes, né, de propriedade. Por mais que hoje a gente romantize as coisas, né? Porque hoje em dia é isso, o casamento já virou sobre amor e etc. Sobre você escolher um parceiro pra vida. Mas antigamente não tinha isso, galera. Era tudo sobre controle de posses, de coisas, de dinheiro, enfim, sobre herança. Então, no fim das contas, era por isso, né, que você, por exemplo, punia o adultério com morte, né? Pode parecer muito extremo pra gente hoje em dia, né? Hoje em dia, no máximo, a punição aí na Ana Maria Braga. O mundo todo saber, né, que você foi traído. Mas naquela época era muito mais tenso, né? Não, e é claro que culturalmente a gente sabe que ainda é muito diferente, né, gente, também pra homens e mulheres. E sim, pois questão, até essa brincadeira, né, mas enfim... É óbvio que é muito diferente também, que as mulheres são muito mais estigmatizadas e tal, mas é claro que naquela época, com essa questão de leis, era muito mais complexo, né? Você apontar o dedo e falar que uma mulher foi adúltera. E eu também fico pensando, tipo, com certeza muito cara fazia isso quando só queria se livrar da esposa, tipo... Sim, claro, com certeza. óbvio, né? Tipo, não, vou dizer que ela foi adúltera pra daí afogar ela. Porque daí eu acho que nesse caso, provavelmente, ele não precisava devolver o dote também, né? Que tem tudo isso, era muito mais fácil do que se separar, então assim... E falando nisso, né, ela vai entrar também na questão do estupro, né? Eu digo falando nisso porque como é que você ia comprovar, por exemplo, se você foi estuprada, que você não estava sendo uma adúltera, né? Que você não estava traindo seu marido com outro homem e sim que um homem te estuprou, né? Sim. Então, já tinha essa questão muito difícil, né? Porque, por exemplo, você podia ser estuprada e ainda morrer por conta disso, né? Se considerassem que você estava traindo seu marido, era isso. A pena para adultério era a morte. Então, ela vai comentar que no Código de Hammurabi já tinha várias punições ali previstas para estupradores. Mas é claro que, como sempre, não é porque eles pensavam, nossa, coitada da mulher que foi estuprada, que está prejudicada ali, né, que está traumatizada com traumas físicos e de saúde mental e etc. Claro que não, era sobre um homem violar a propriedade de outro, assim como no adultério, né? Então esses códigos de lei, eles distinguiam a mulher que foi estuprada da mulher adúltera, mas como eu tô falando assim, né, na prática, como que eles faziam isso, né? Basicamente. Como é que vai saber, né? Ainda mais naquela época, não faz sentido. O estupro de uma noiva virgem, por exemplo, ele era punido da mesma forma que o adultério. Mas se ela comprovasse que ela resistiu, aí ela não era punida. Aí só era punida o homem que estuprou ela. Mas o que era comprovar que resistiu, né? Vamos combinar. Pois é, eu fico pensando nisso, né? Deve ser aquelas coisas, tipo assim, ela devia estar machucada, algo assim, pra comprovar que ela lutou fisicamente, sabe? Sim. Complicado, né, galera? Então, na página 155, a autora vai dizer: todas as variáveis leis contra o estupro incorporavam o princípio de que a parte lesada era o marido ou o pai da mulher estuprada. A vítima tinha a obrigação de provar que havia resistido ao estupro lutando ou gritando. Tinha a questão do grito também, né? Que ela tinha que gritar e ser ouvida por outras pessoas. Porém, se o estupro fosse cometido no campo ou em um local isolado, a culpa do estuprador era aceita como verdade, uma vez que os gritos da mulher não teriam sido ouvidos. A lei de Hammurabi pune o incesto mãe e filho com a morte para ambos, mas pune apenas com o banimento da cidade o pai que estuprasse a sua própria filha. De novo, porque aí o pai é dono da filha, né?
o pai que estupra a jovem noiva do filho antes da consumação do casamento é multado. Mas se um sogro estupra a esposa do filho após o casamento ter sido consumado, ele é tratado como adúltero e condenado à morte. Ou seja, o homem ele é multado se ele transa com a esposa do filho, né? Estupra a esposa do filho, a esposa ou a noiva, né? Antes do casamento ser consumado, porque daí é um ato menos grave. Depois que o casamento é consumado, que ela passa a ser propriedade de um outro homem, aí a punição é a morte, entendeu? Porque é muito pior você violar a propriedade de um outro homem. E também porque daí, nesse caso, se ela ficasse grávida, daí não teria como saber se é do pai ou do filho, né? Então, exatamente. De novo, volta pra questão de propriedade, porque é a questão de herdeiros, é a questão de dar filhos homens e blá blá blá. Então, galera, acho que isso é bem nítido, né? E aí, esse conceito também fica ainda mais claro nas leis médio-assírias, porque elas determinavam que se um homem casado estuprar uma virgem que mora na casa de seu pai, o pai da virgem tomará a esposa do violador da virgem e a dará para ser desonrada. Ele não devolverá ao marido, mas ficará com ela. O pai dará a filha que foi violada como esposa ao seu violador. Se o estuprador não tiver esposa, deverá pagar o preço de uma virgem ao pai, casar-se com a moça e saber que jamais poderá se divorciar dela. Se o pai da moça não concordar, ele deverá aceitar a mulher em dinheiro e dar a filha a quem ele quiser. Ou seja, gente, a vítima do estupro tem que se casar com o estuprador e a esposa do cara que estuprou, que é completamente inocente e não tem nada a ver com isso, é transformada em prostituta. Ei! Como é legal ser mulher, galera. A gente vê aqui, né, que o conceito de estupro nessas leis era exatamente isso, né? De você violar a propriedade de um outro homem. Então, por isso, tinha que ter alguma punição que fosse parecida, né? Por exemplo, você dar a sua própria mulher em troca. Bizarro. Mas, de novo, se a gente lembrar da questão que estupro marital nem existia até, 2005 aqui no Brasil, né? Dá pra entender que, de fato, o estupro, ele é entendido como você violar uma propriedade e não como a mulher, como um ser humano, um sujeito que tem direito ao seu próprio corpo, né? Não tem propriedade pra ser violada se o homem já for o dono dela, né? Exatamente. E aí, muitas vezes, eles resolvem isso falando, então já que estuprou, vai virar o dono dela, entendeu? Sim. Que é muito comum, que é casar a mulher com seu próprio estuprador. Então, que legal, né? Ai. E um outro ponto, né, falando até dessa questão de estupro marital e tal, que é uma coisa muito recente pra gente no mundo, assim, né, é o divórcio, como a gente conhece hoje em dia, né. Claro que naquela época também existia o divórcio e ele era tratado ali nessas leis, mas era bem diferente, né, como vocês podem imaginar. Para um homem, era super fácil ele se divorciar da mulher dele. Basicamente, era só pedir o divórcio, né? Fazer a solicitação, uma declaração pública de que ele queria se divorciar. Porém, ele tinha algumas restrições econômicas, porque, é óbvio, né? Tinha toda essa ideia de que o homem é o provedor, etc. E a questão do dote. Então, por exemplo, ele tinha que devolver o dote e dar metade das suas propriedades para a mulher se ele se divorciasse, sem motivo, eu acredito. Mas, obviamente, pra mulher era muito mais difícil ela conseguir se divorciar, né? Se ela sequer tentasse, né? Porque eu imagino que não tinha muitas que tentavam ir por este caminho, né? Mas o Código de Hammurabi, ele estabelecia que se ela não tivesse tido relações sexuais com o marido e ele traísse ela, né, com outra mulher, aí ela podia pedir o divórcio. Basicamente, ela tinha que comprovar que ela não tinha consumado o casamento. Difícil. Bizarro, né? Mas se ela saísse de casa... Ai, que incrível. Se ela saísse de casa e não tivesse se mantido casta, aí ela seria afogada como adúltera. Se ela fosse lá pedir o divórcio. Já na lei hebraica nem existia a possibilidade da mulher pedir o divórcio. Então, assim, né? Como sempre, o ponto é que a esposa era a propriedade daquele homem, né? Então, ele podia devolver essa coisa que ele tinha a qualquer momento, sem nem ter motivo. Era só sei lá, não quero mais essa aqui, quero outra, então ele podia devolver. Claro que daí, no caso dele não ter um motivo dela ser adúltera ou algo assim, ele tinha que devolver o dote, provavelmente ali pro pai dela, né? Mas, no caso da mulher, não tinha como ela fazer isso, porque o casamento era isso. Ele era dono dela. Sim. O inverso, né, não era verdade. Ela não era dona dele. Ela não tinha um dote pra pegar e devolver o contrário, né? Ela não tinha pra quem devolver, na verdade, também, né?
Não tem a mesma lógica, né? A lógica era essa ideia que a gente tem de, tipo, casamento como a união entre duas pessoas, então, tipo, o divórcio ser só uma coisa, tipo, não funcionou, então os dois decidiram se divorciar, é muito recente, galera. Sim, gente, e o divórcio, como a gente conhece hoje, não sei se vocês sabem disso, mas no Brasil ele foi estabelecido apenas em 1977, gente. Isso é muito recente, tá ligado? Ou seja, demorou muito tempo para que as mulheres pudessem ter o direito de oficialmente terminar um casamento, o que mostra também que, da mesma forma como nas leis antigas, né, a gente tinha aí essa consideração da mulher como a propriedade do homem, até recentemente isso também existia, sabe? Se você não tem o poder de decisão própria, né, de escolher renunciar a esse papel, obviamente que você tá sendo tratada como um objeto, sabe, gente? Tipo, que você tá sendo tratada como uma propriedade, porque você não tem como sair daquilo, sabe? De certa forma, esse conceito prevalecia, e é muito bizarro pensar que antes de 77 as mulheres não podiam se divorciar, cara. E aí, obviamente, hoje em dia a gente tem todos aqueles takes do tipo, porque hoje em dia os relacionamentos não duram e blá blá blá, e daí você vê esse tipo de fato, sabe? Aí você fica assim, por que será que eles duravam, né, mais no passado? Com certeza era porque as pessoas se amavam muito. Tem que ser muito ingênuo, né? O que existia antes, né, do divórcio oficial do Brasil era o desquite, né? Isso, que daí tinha a mulher desquitada, né? Que era a mulher separada. Mas que era a separação, né? Mas não era oficial. Então a pessoa, ela não podia se casar de novo. Ela podia até se separar, mas ela não podia se casar com outra pessoa. E até recentemente, tipo, pelo que eu vi, foi só na nova Constituição, depois, em 1989, Exato, que as pessoas puderam, tipo, passar a, tipo, se divorciar quantas vezes quisessem e se casar quantas vezes quisessem. Doido, né? Muito bizarro pensar nisso. Gente, é muito recente, isso é muito recente, enfim. E aí, claro que dentro de toda essa configuração, vocês podem estar se perguntando, né, do casamento patriarcal, o que acontecia com as mulheres quando os maridos morriam, ou seja, quando elas se tornavam viúvas, né? E, bom, até quando o cara morria, a viúva continuava dependendo dele para ter um bom status na sociedade, né? Isso porque a sua posição econômica era melhor se ela tivesse tido filhos homens, né? Claro, como a gente já falou também. E segundo o Código de Hammurabi, a viúva devia ser tratada com respeito e devia desfrutar da residência e do sustento na casa do marido ou do filho. Mesmo ela se tornando viúva, ela continuava dependendo da classe social daquele homem, enquanto a concubina era libertada com os seus filhos. Uma viúva que tivesse propriedades poderia optar por voltar para a casa do pai com seu dote. Ela podia se casar de novo desde que o direito à propriedade dos filhos fosse garantido. Porém, a viúva sem filhos, ou a que só tinha filhos meninas, não tinha esses mesmos direitos garantidos, né? Ou seja, ela se ferrava, basicamente. Gente, aí é um ponto que eu fiquei pensando até, né, quando a gente tava falando sobre casamento, porque sempre que a gente fala das thread wives hoje em dia e tal, né, um ponto que a gente sempre traz pra essas meninas que estão hoje se iludindo com essa história do tipo, eu vou ser uma mulher troféu, né, uma esposa troféu, blá blá blá. É tipo, o que você vai fazer caso esse homem morra, né? Ou caso ele se machuque, caso ele, sei lá, tenha alguma deficiência, algum acidente, alguma coisa séria assim, né? Que é uma coisa que é óbvio que a gente não fica pensando na nossa vida, né? Tipo, você é jovem, você não fica pensando em tipo, caso alguém fique inválido, caso alguém morra, enfim. São questões tensas pra se refletir. Mas eu penso muito nisso, né? Nas meninas que ficam, eu sou sustentada pelo homem e tal. E quando ele morrer, como é que vai ser a sua vida, né? Porque, olha, até aí, antigamente, as viúvas, elas dependiam sempre da classe social que o marido delas tinha tido antes dele morrer, né? E também do fato dela ter tido filhos homens ou não. Como sempre, estava dependendo de algum homem. Hoje em dia, é claro, nós temos os nossos direitos, etc. A gente não precisa disso. Mas tem tanta mulher que vive a vida aí se iludindo, achando que, o meu marido vai me manter, meu marido não sei o que lá. Mas, gente, isso acontece. Ninguém sabe o dia de amanhã, sabe? Eu acho muito chocante. Claro que também tem todo o fator também, o cara deixar a mulher e blá blá, Sim. ok. Mas nem entrando nesse aspecto, né? Só entrando na questão de morte, realmente
É algo a se pensar, né, galera? Eu acho muito chocante o quanto parece que elas não pensam nisso. Cara, se o seu marido morrer, por exemplo, vocês têm um plano, ele te deixou uma herança, ele te deixou os bens dele. Você tem alguma formação, você pode voltar pro mercado de trabalho. Ou ele tem um plano funerário, ele tem essas coisas já definidas, sabe? Sim. Toda essa questão tanto da viúva quanto do divórcio me lembrou também quando a gente falou sobre o complexo de Cinderela, sobre as esposas desativadas, né? Que era, tipo, quando o cara se divorciava da mulher, ou quando ele, né, sumia, largava a mulher, ou quando o cara morria também. Que é isso, as mulheres passavam a não ter mais um cargo, né? Uma forma de manter aquele status, porque o cara não tava mais ali, né? Então elas se tornavam meio que, o que a gente faz agora, né? Quando a Colette fala disso. E é exatamente isso. Muitas mulheres se veem nessa situação, né? E, gente, lembre-se sempre que mulheres vivem mais do que homens. Tá? Também tem esse ponto. Então, assim, muitas vezes os homens realmente morrem mais cedo, mesmo que vocês fiquem anos e anos juntos. Então é sempre importante pensar nessa condição das mulheres viúvas, né? Mas, voltando para aquela época, né? As leis médio-assírias, elas também diziam que a esposa, ela tinha direito à alimentação e residência na casa do filho, essa viúva, né? E se fosse uma esposa secundária, uma concubina, enfim, sem filhos meninos, os filhos do marido deviam sustentá-la. Mas, de acordo com essa lei, nem toda viúva tinha opção com relação a se casar novamente. Se o noivo morresse antes do casamento, ela podia se casar com um dos irmãos... Véi, essa parte eu acho muito engraçada. Ela podia se casar com um dos irmãos do cara, caso ela estivesse noiva com ele e ele morresse. E uma viúva jovem com filhos era concedida a um dos irmãos ou ao pai do homem, depois que ele morria. Ou seja, mais uma vez você vê que o casamento não era uma coisa tipo, oh meu Deus, duas pessoas se amam, elas querem ficar juntas. Era uma questão financeira, uma questão de unir uma família a outra família. Tanto que se o homem morresse, tipo, você acabou de se casar ali com seu marido e aí ele morre, só te colocavam, tipo, te davam o irmão dele. Caso o irmão dele fosse solteiro ainda. Que era a segunda opção, né? Te davam o irmão dele pra ser o seu marido. Pra você ainda ficar naquela família, entendeu? Exato. Isso é muito bizarro, gente. Sim. E, inclusive, os filhos do seu marido eram considerados filhos, tipo assim, os filhos daquele cara, que você tivesse com o cara, né, que tava vivo, eram considerados filhos do cara que morreu. É muito bizarro. E aí, por último, né, gente, depois de falar de todas essas adoráveis leis, a gente vai chegar na, talvez, as mais adoráveis de todas, não é mesmo? Que é a questão do aborto, que, como a gente sabe, um tema super leve, super tranquilo pra discutir em qualquer momento da história, não é mesmo? Super de boa. Né? Ai, nunca gera polêmica nenhuma, né? Mas enfim, e naquela época não seria diferente, não é mesmo? Como a gente já começou esse episódio falando sobre toda a questão que estava rolando agora no Brasil, né? Terminamos com chave de ouro. E a Gerda, ela vai falar, né, que a punição pro aborto provocado dependia da classe da mulher. No caso, a classe do homem que era dono dela, né? Então, tinha distinções entre as leis mesopotâmicas, mas todas, obviamente, puniam essa prática de alguma forma, né? Então, no Código de Hammurabi, provocar o aborto de uma filha de um aristocrata te dava uma multa de 10 shekels, e provocar o aborto de uma filha de um burguês, uma multa de 5 shekels. Ou seja, né, o de um aristocrata era pior. E aqui provocar o aborto é provavelmente no sentido de, tipo, você bater na mulher ou acontecer alguma coisa assim, né? Tipo isso. Nas leis, né, na LMA, o homem que causasse o aborto em uma mulher que é casada verá o mesmo tratamento dado à sua esposa. Se o golpe matar a mulher grávida, ele será morto. Se o marido da vítima não tiver filho menino, o agressor deve ser morto. Se a própria mulher provocar o aborto, ela será empalada. Ótimo. E aí a gente entra também na questão, né, de aborto espontâneo, de uma dama de nascença, que virava um crime público, e o homem deve pagar uma multa, sofre golpes e deve trabalhar para o rei. Que seria porque ele estaria matando um possível herdeiro do rei, né, nesse caso. E os abortos sofridos por mulheres de classe baixa recebiam multas menores, mas o agressor tem que morrer se a mulher tiver morrido. Enfim, isso era tudo, né, nas leis médio-assírias. E aí, nas leis hititas, o homem tem que pagar uma multa dependendo da idade do feto, mas se for uma escrava, a multa é bem menor.
E na lei hebraica, o homem que causar um aborto espontâneo tem que ser multado. Se houver dano, é olho por olho. É, gente. Como sempre, dá pra ver que, obviamente, é tudo sobre o feto ser uma propriedade do outro homem, Sim, né? que possivelmente seria um homem também, né? Que possivelmente seria um feto masculino. Exato. Então, por exemplo, você causar o aborto de uma mulher rica ou pior, de uma mulher da nobreza, era muito pior do que de uma mulher de classe baixa, né? Sim. Porque aquele feto era mais valioso. E aí, comparando esses dois códigos, né, o Código de Hammurabi e as leis médio-assírias, a gente observa que a pena para quem causa a morte de uma mulher grávida aumentou e que, segundo parece, as distinções de classe entre as vítimas mulheres são mais acentuadas no último código do que no primeiro. Então, ficou pior, né, basicamente. E aí é interessante notar que todas essas leis estão legislando, né, na verdade, então, sobre essa propriedade, sobre o feto, como a Isabela falou, e não dizem respeito aos danos causados à mulher, né? Então, o crime não era tipo, porque você machucou uma mulher, não era porque você fez a mulher passar por isso, e sim porque estava privando o marido da mulher de ter um filho menino. E aí, no caso das LMAs, a mulher chegava a ser empalada, né? Ou seja, ela recebia a pior punição possível se por ela provocar provocasse um aborto. Exatamente, no caso dela, provocar um aborto. O que, assim, não me perguntem como eles saberiam isso, né? Tipo, talvez, sei lá, se encontrassem ela com, seja lá, que arma horrível que ela usava pra fazer isso, enfim. Mas seria como se abortar um feto fosse um ato cometido contra o rei, né? Nessa lei. Porque ela vai falar que o empalamento... Acho que é empalamento, a palavra, é a pior punição possível. Então Sim. É como se ela estivesse cometido um crime contra a nobreza, o que é muito doido, assim. Porque basicamente você só está impedindo que um feto, como a Letícia falou, um suposto feto menino, né? Porque daí as pessoas não sabem, né? Seria um homem e uma mulher, mas aí é um grande crime você impedir que ele nasça, né? Exato. Como sempre, não tem nada a ver com a mulher, não tem nada a ver, por exemplo, você machucar uma mulher que tá grávida e provocar o aborto desse feto, você não ia ser punido por, tadinha da mulher, você machucou ela, né? Você ia ser punido por, tadinho do marido dela que perdeu um possível herdeiro. Exatamente. E é muito interessante também, porque essa legislação sobre o aborto, ela mostra exatamente a conexão também que passou a existir entre a família patriarcal e o poder do rei, o poder do soberano aí, porque entre ele e o chefe de família, né, principalmente, que era dono da esposa e dos filhos. E é interessante notar também que hoje em dia a gente ainda tem todas as justificativas dos pró-vidas que são super tipo, religião, o pobre bebezinho, blá blá blá. Mas não começou como isso, sabe, gente? Tipo, até hoje isso é só balela, né? Mas é interessante a gente pensar que ninguém fala isso, né? Nossa, porque daí a mulher não vai poder dar um filho herdeiro homem para o seu marido. Mas meio que no final é tudo sobre propriedade de novo, né? Como eu já falei o episódio inteiro. E é muito interessante como esse discurso foi se readaptando, né? Pra daí a moral religiosa, blá blá blá. Mas nessa época não tinha nada a ver com moral religiosa, entendeu? Não era, oh meu Deus, a alma do feto, sabe? Então isso que é interessante, assim, da gente ver. Exato, eu acho muito engraçado, né, que hoje as pessoas colocam super na coisa, assim, do sentimento, sabe? Nossa, e o bebezinho que você está matando? Tipo, gente, nunca foi sobre isso, tá ligado? Assim, eu acho que depois virou sobre isso quando teve mais toda a questão da dominação da igreja, daí o catolicismo, blá blá, pode até ter virado, entendeu? É porque daí é sobre a alma e tal, mas tipo assim... Exatamente, que daí vem, tipo, a concepção de quando a vida começa, mas tipo, né, não era o ponto, galera. E no fim das contas, assim, o ponto é que até hoje não é, né? A gente sabe que isso é uma tática, óbvio, né? Tática de manipulação emocional, pra fazer as mulheres se sentirem culpadas, pra fazer você acreditar que, nossa, é a mesma coisa um aborto e você matar alguém, sabe? Você matar um bebê lá na maternidade é a mesma coisa que você, né, parar ali o desenvolvimento de um feto ou de um amontoado de células que ainda nem virou um feto de fato. Então, assim... gente, já dá pra ver aí que desde essa época eles já deixavam claro que não era sobre isso, né? Mas hoje é o argumento mais utilizado pra tentar passar leis, como aquele projeto de lei que a gente tava falando no início. Exato. Né? Porque você tenta manipular
as mulheres e falar, então você é a favor do assassinato. Não, o pior, gente, é quando... Sabe quando aquele seu tweet viralizou lá, falando, Sei. tipo, de como as mulheres que abortam, na maioria das vezes, se sentem bem, né? Se sentem aliviadas depois de abortarem, porque, obviamente, foi a decisão delas e tal. Quando é a decisão delas, né? Claro, gente, óbvio. Nenhuma mulher nunca deveria ser obrigada a abortar se ela não quisesse. Mas, obviamente, a maioria sente um alívio, né? Sente coisas positivas. E aí, tinha uns comentários de uns homens, tipo, claro, tem serial killer que também se sente bem Eu matando. vi isso, eu vi. Ai, cara. E eu, tipo, sim, gente, porque é a mesma coisa. Não, com certeza. Claro, né? Enfim, mas é interessante pensar nessa conexão mesmo, né? Entre, tipo, o Estado e as famílias patriarcais, né? Porque até então não existia, né? Isso é uma característica mesmo que vai começando a se formar aí nessas sociedades, nesses estados arcaicos. Então, nas páginas 162 e 163, a Gerda vai terminar o capítulo falando: vimos então, no intervalo de 1000 anos, que estamos discutindo como a dominação patriarcal passou de prática privada para lei pública. O controle da sexualidade feminina, antes praticado apenas por alguns maridos ou chefes de família, tornou-se então assunto de regulação estatal. A isso, é evidente, sucedeu-se a tendência geral ao aumento do poder do Estado e, em decorrência disso, ao estabelecimento de uma lei pública. O Estado arcaico, desde o princípio, reconheceu sua dependência da família patriarcal e igualou o funcionamento obediente da família à ordem no domínio público. A metáfora da família patriarcal como célula, o elemento fundamental do organismo saudável da comunidade pública, foi manifestada primeiro na lei mesopotâmica. Foi depois reforçada de modo constante, tanto em ideologia quanto em prática, ao longo de 3 milênios. Durante o segundo milênio antes de Cristo, a formação de classes ocorreu de forma que para as mulheres o status econômicos e a servidão sexual estivessem ligados de modo indissociável. Assim, a posição de classe das mulheres foi desde o início definida de maneira diferente em relação à posição dos homens. Mudanças estruturais já haviam resultado em uma divisão crescente entre mulheres de classe alta e de classe baixa. Restou à lei institucionalizar essa cisão. Ou seja, a lei passou a definir, né, quem é a esposa, quem é a concubina, quem é a escrava. Sim. É muito interessante isso que ela fala, que começou aí e continuou por milênios, né? Porque até hoje é isso, né? A família é mantida como a base do Estado. Tipo, se você parar pra pensar nos governos fascistas e tal, sempre tem essa ênfase, né? Em uma família, tipo, no homem, na mulher, na família tradicional. Família, pátria. Que o Bolsonaro falava, né? E seja lá que outro caralhos ele falava, enfim. Eu amo aquele negócio que é tipo, família, meu Deus, quem que gosta de parente? E é exatamente isso, porque começou aí, gente. Começou aí, viu, essa palhaçada. Essa ideia de conexão entre você ter um Estado forte e você ter uma família patriarcal certinha, com a mãe, o pai e os filhos, todos eles, né, sendo propriedades deste pai, é claro. E o pai dominando ali, né? Sim. Então, o pai seria como o representante ali do soberano, do rei, e depois do presidente ou do líder, etc. Sim. Que deveria manter tudo em ordem, né? E é muito doido porque essa ideologia existe até hoje, gente. Por isso que a gente fala contra a família. Por isso que a gente fala contra o casamento e, enfim, e relaciona o patriarcado com o Estado mesmo, né? Uma instituição do Estado mesmo, e não só uma coisa privada de, você e seu marido e tal. Exato. Por isso que quando a gente fala da instituição do casamento, quando a gente fala da instituição da monogamia, vai muito além dos acordos pessoais que as pessoas têm entre si, né? Entre os seus relacionamentos e tal. A gente tá estudando de forma histórica, né? E é muito interessante, assim como a Gerda termina esse capítulo trazendo essa última reflexão sobre como o Estado se consolidou como esse controlador da capacidade reprodutiva feminina, porque é justamente o que fez, né, com que as mulheres tivessem uma posição diferente da dos homens dentro da sociedade. E aí no próximo capítulo ela vai continuar explorando esse assunto, falando sobre a Lei Médio-Assíria 40, que regulamentava a aparição pública das mulheres na sociedade, sendo considerada a mais poderosa manifestação de interesse do Estado pela vida sexual das mulheres. Então, né, gente, se vocês querem continuar entendendo sobre esse assunto, eu sei que esse episódio aqui
A gente trouxe várias coisas, assim, e é claro que vocês não vão lembrar de cabeça todas essas leis e o que era cada uma delas, elas são mais exemplos, né? Eu acho que o que vocês têm que sair lembrando, né, o resumo, a tese da nossa aula, a tese desse episódio, é basicamente toda essa questão do controle da capacidade reprodutiva feminina pelo Estado, né? Então, esse é um assunto que a Gerda vai continuar falando no próximo episódio. Então, no próximo capítulo, né? No próximo episódio. A gente vai falar sobre isso no próximo episódio. Então, se você quer continuar entendendo um pouquinho mais sobre esse assunto, venha ouvir o próximo episódio também, porque vai ser bem interessante. Sim, galera, a gente promete que não vai demorar tanto assim os próximos para saírem, que agora estamos aqui, já estamos de volta nas nossas cidades, né? Já voltei pro trabalho, infelizmente, acabaram as férias. Então a gente vai voltar a produzir com mais frequência. E muito obrigada, tanto pela paciência, né, de esperar entre um episódio e o outro, quanto por ouvir até aqui. Se você chegou até aqui no final, muito obrigada pela sua audiência. E fiquem aí ligadas nos próximos, que a gente vai continuar falando sobre esses assuntos. A gente vai continuar falando sobre o livro da Gerda Lerner, que é muito bom. Nós vamos finalizar este livro, né, durante essa temporada. Então, se você quer continuar a leitura dele, ou se você já leu e tá relembrando, né, os capítulos e os temas abordados pela autora, continue aí ouvindo os próximos dessa temporada, que vai ser bem legal. Sim, gente. É isso, assim, a gente promete não demorar mais tanto, né, pra postar agora que voltamos de férias. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, que vocês tenham interesse em acompanhar a leitura com a gente também, né, pra quem quiser. Que vocês voltem aqui, continuem ouvindo a gente, continuem nesse processo, assim, que eu juro que esse ano a gente termina esse livro. Não, mas assim, tá sendo um processo bem legal, bem interessante, né? A gente tá aprendendo muito. E, como sempre, eu tenho os últimos avisos aqui, né? Se você gostou desse episódio, se você achou ele muito interessante, se você falou, uau, eu aprendi muito, avalie com 5 estrelas, se você estiver escutando no Spotify, obviamente. Avalie com 5 estrelas, né? Ou com a quantidade de estrelas que você acha que a gente merece. E compartilhe também com pessoas que querem aprender sobre a história das mulheres. Compartilhe nos seus stories. Mande para uma amiga, mande para um amigo que tem interesse nesse assunto. E também, se você tem aí um dinheirinho sobrando mensalmente, a partir de R$2, que não vai fazer falta para você, considere apoiar o nosso trabalho em apoia.se/opessoalepolitico ou no nosso Substack, que é o pessoalepolitico.substack.com. Todos esses links estão lá no nosso Instagram, @opessoalepolitico. Então, se você tiver interesse, pode ir lá. E no Substack, a partir de R$10, né? Você pode apoiar a partir de R$10 mensais. E aí você vai ter acesso a todos os nossos episódios exclusivos. E se você não estiver no Brasil, né, infelizmente no Brasil ainda não tem no Brasil, meninas, mas quando tiver a gente vai avisar, você também pode apoiar dentro do Spotify, né, existe essa opção também. Você talvez já tenha visto que a gente lançou alguns episódios que estão com cadeadinho, porque eles são fechados só para apoiadoras, que são os episódios do Mais Pessoal do que Político. E apoiando dentro do Spotify, você tem acesso a eles também. Então também existe aí essa opção. Em breve eu devo estar conectando o Substack com o Spotify, mas eu ainda tenho que ver como é que eu vou fazer isso. Mas eu sei que tem essa opção, então vai facilitar para todo mundo. Mas é isso, tem 3 formas diferentes de apoiar o nosso trabalho. Então, se você tiver interesse, corre lá no Instagram, @opessoalepolitico. A gente também vai deixar os links aqui na descrição, caso você tenha interesse em se tornar uma apoiadora. E a gente também faz sorteios mensais de livros feministas, né, para as nossas apoiadoras. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio e obrigada por ouvirem até aqui. É isso, gente. Muito obrigada por ouvirem e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. You have to expect that there are going to be Je pense que such dans l'ensemble, ça ne va pas bien du tout pour les femmes. We have to find some way to keep the rapists off the street. O Pessoal é Político é produzido e roteirizado por Isabela Graton e Letícia Graton. A trilha sonora é da Letícia Bergamin, a edição é feita pela Bárbara Rubira e a identidade visual foi desenvolvida pela Manuela Elon.